CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de seu BYD é na Parve. Faça parte do futuro elétrico da mobilidade. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h06. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Uma ótima quarta-feira para você, começando agora o CBN João Pessoa, deste 10 de julho de 2024, dia da pizza. Pois é, trago então uma curiosidade para você, apesar do que a maioria pensa, a pizza não nasceu na Itália, viu? Ela surgiu com os egípcios, que desenvolveram uma massa bem fininha, de forma circular, chamada de pão de Abraão, ou simplesmente pícia. Palavra que deu origem ao nome que conhecemos hoje. Claro, com o tempo, a receita foi se desenvolvendo, ingredientes foram sendo incorporados, um toquezinho de muitos povos, gregos, fenícios, turcos muçulmanos, que também acrescentaram seus temperos. Muita gente acredita que esse prato surgiu na Itália justamente porque foram os italianos que acrescentaram as variações de sabores, inclusive no Brasil tem variação até de sushi. E também, foram os italianos que introduziram molho de tomate e o queijo mussarela como base da pizza. Aí ficou uma delícia, não foi não? Essa junção toda faz a pizza que conhecemos hoje e eu, particularmente, amo demais. Quero saber de você, qual o seu sabor favorito, hein? Me conta aí, 981324088. Você prefere aqueles tradicionais, mussarela, calabresa, ou vai tentando aí outras opções mais diferentes? Tem pizza de sorvete, pizza de sushi, como eu falei, salmão, atum, tem de tudo. Quero saber qual o seu sabor favorito, me diz aí no 981324088. Inclusive, esse é o nosso assunto hoje na coluna Nutrição e Saúde, com a nutricionista Érica Nóbrega. Hoje é o Dia Mundial da Pizza. E aí, você é do tipo que come pizza toda semana? São muitas fatias? Será que todas as pizzas são iguais do ponto de vista nutricional? E aí a gente pode comer tudo à vontade? Pois é sobre isso que nós vamos conversar hoje, no nosso encontro Nutrição e Saúde. Espero você! Tá aí, pizza toda semana não como, mas quando tem, e aí eu me esbaldo. Luciano Cabral, qual é o seu sabor favorito? Sertaneja. É o que vem na sertaneja que eu não sei? Eu adoro. Carne de sol é bom demais. João Paulo Medeiros, bom dia pra você. Oi, bom dia, qual é o seu Caio. sabor favorito, hein? Bom dia, Caio. Olha dia. só, Luciano me lembrou da sertaneja, que eu também gosto demais, né? Eu sou fã de pizza, mas eu ainda vou ficar com a minha primeira opção, que é a baiana, que tem calabresa, pimenta, tomate, é uma delícia. Aí, pizza, quero saber a sua. Conta aí pra mim no 981324088. Já tem gente chegando por aqui, ó. Deixa eu ler os nossos ouvintes que já estão falando sobre isso. O Ronaldo tá dizendo, meu sabor preferido é 4 queijos. Aí, pizza de 4 queijos, uma delícia, viu, Ronaldo? Um abraço pra você. Zulu tá aqui também falando, Caio, lá vem a Érica barrar minha pizza. Já nada, Zulu, ela vai falar justamente sobre controle, né? Acho que controle faz toda a diferença. Gabriel falando que a preferida dele é catupiry. Muita gente chegando por aqui, então, a gente conversa sobre isso já e vou ler também os comentários dos ouvintes falando sobre o sabor da pizza. Muita gente tem aqui, a Lu dizendo que a dela é portuguesa, a preferida dela. Tem o Antônio também aqui falando que tá amando o programa, muito gratificante navegar nas ondas do rádio, acompanhar a CBN lá em Camutanga. Obrigado, viu, Antônio? Um abraço pra você.
Vamos seguindo, você vai me falando aí sobre pizza e, claro, vou aproveitar que João Paulo Medeiros está por aqui para a gente já lembrar para o nosso ouvinte, né, João, que já, às 10 da manhã, tem a nossa sabatina, continuidade da sabatina com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa Hoje vamos entrevistar o deputado federal Rui Carneiro, que é pré-candidato a prefeito aqui de João Pessoa pelo Podemos. Ontem nós conversamos com o Celso Batista, do PSOL, na segunda com o Luciano Cartacho, do PT. Hoje será com o Rui, amanhã com o ex-ministro Marcelo Queiroga, que é pré-candidato à prefeitura pelo PL, Caio. E na sexta-feira encerraremos essa primeira rodada de entrevistas com o prefeito Cícero Lucena, que é candidato à reeleição aqui em João Pessoa do Progressistas. Tá aí, enquanto você vai mandando informação não, né? Falando sobre pizza, respondendo a nossa enquete aqui, qual pizza você gosta mais, também já aproveita, usa esse mesmo WhatsApp, que é o 981324088, e envia perguntas para Rui Carneiro, do Podemos, tá? Aproveita esse espaço para conhecer melhor o seu pré-candidato, os pré-candidatos da Prefeitura aqui de João Pessoa. João, o que mais a gente pode falar? Porque tem coluna de política antes, tem algum assunto? Tem também. Hoje vamos falar mais uma vez sobre o excesso de contratações sem concurso em prefeituras aqui da Paraíba. Dessa vez o Ministério Público está querendo firmar termos de ajustamento de conduta para obrigar os prefeitos e o governo do estado a reduzirem esses contratos que são por demais excessivos aqui no estado. Vamos acompanhar então. São 9h12. Claro, violência em Bahia vai ser pauta, assunto aqui na bancada da CBN. Vamos trazer um resumão do que aconteceu nessa terça-feira. Corpos encontrados com sinais de tortura, protesto por mais de 3 horas na BR-101 e prisão do suspeito de participar da morte de 2 jovens. Também vamos trazer um levantamento impressionante feito pelo Núcleo de Dados da Rede Paraíba. Até maio deste ano, a cidade de Bahia teve um aumento de mais de 500% em casos de homicídios com relação ao mesmo período do ano passado. No ano passado foram 6 e neste ano 37. Antes de seguir aqui com as notícias, vamos saber como é que vai ficar o clima hoje. CBN, tempo e temperatura. A quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Temperatura um pouco mais amena que ontem, 27 graus, perto do meio-dia, e à noite vai ficar 24 graus. Trânsito. Trânsito lento na BR-230, próximo ao FPB, seguindo até a barreira do Castelo Branco. No sentido contrário, trânsito fluindo bem. São 9h13, CBN João Pessoa está no ar, participe. Mande sua pergunta para Rui Carneiro no nosso WhatsApp. Também fale sobre pizza, qual você gosta mais. Enfim, espaço aberto para você conversar comigo no 981324088. Tô te esperando com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Giro de notícias. A polícia prendeu um suspeito envolvido com a morte de 2 jovens encontrados mortos ontem em Rio do Meio, na cidade de Bahia. A prisão ocorreu no mesmo bairro onde os jovens foram enterrados. Karine Tenório tem as informações. A gente veio conversar com o delegado Diego Garcia, que está à frente dessas investigações, porque ontem, além dos corpos que foram encontrados numa área de mata em Bahia, também foi preso um suspeito desse crime. Ele é conhecido como de menor, tem apenas 19 anos, mas ao que tudo indica pela investigação da polícia, ele já tem um currículo bem extenso no mundo do crime. Doutor Diego, ele é suspeito, inclusive, de outras mortes, não é isso? Bom dia. Sim, bom dia. Como citamos ontem, alguns indivíduos já vinham sendo investigados pelas práticas criminosas da natureza homicídio na cidade de Bahia. Esse indivíduo era um deles, estava à frente de algumas dessas ações e ontem, após a confirmação de que o mesmo teria sido um dos autores desse crime, a equipe da seccional, então,
diligenciou e conseguiu prendê-lo no bairro Rio do Meio, que é o bairro onde aconteceu o duplo homicídio, em que esses jovens foram executados e tiveram as cabeças degoladas, conforme narrado. Então, esse indivíduo, desde os primeiros dias, está sendo investigado, está sendo levantada a sua participação. E ontem, através de serviço de inteligência e demais informações repassadas por populares, através do DISCO 97, que é o Disco de Denúncia da Polícia Civil, conseguimos chegar na sua pessoa, descobrimos seu endereço, onde ele estava homicidiado. Com o mesmo ainda foi apreendido certa quantidade de droga do tipo cocaína. Ele, inclusive, ofereceu resistência a essa prisão, sendo necessário a força necessária para contê-lo. Então, com isso, a gente não pode divulgar mais os meios como a gente chega a esses indivíduos, mas o fato é que estamos com um monitoramento constante aí de ações de criminosos desse naipe, desse porte aí, de alta periculosidade, para que o mais breve possível prendemos os outros elementos envolvidos nessa ação criminosa. Em depoimento, ele assumiu o crime? Não, o indivíduo fez o direito de ficar em silêncio, não se pronunciou, mas, como eu disse, fortes ações contundentes que comprovaram sua participação nesse crime já estão nos autos. E ele faz parte mesmo de facção criminosa? Sim, é integrante de uma facção oriunda do estado do Rio de Janeiro, é um indivíduo maior de idade, em que pese a alcunha de menor, está sendo também investigado por participação em outros diversos crimes tão graves quanto esses ocorridos na última quinta-feira, e a prisão do mesmo representa uma solução parcial para esse crime e uma baixa significativa nos quadros dessa facção criminosa. Pois é, ontem, por causa da morte desses jovens, teve protesto na BR-101, próximo ali às Três Lagoas. Os moradores interditaram as duas faixas da pista, colocaram fogo em pneus. Houve confronto com a polícia, durou 3 horas. O repórter Pedro Hugo tem as informações. Familiares dos jovens mortos ficaram desolados ao saber que as vítimas foram encontradas. Rapaz, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Minha família sofrendo muito. E eu estou praticamente assim sem conseguir dar entrevista, né? Eu estou tentando aqui me segurar, porque realmente a gente está muito abalado com tudo que aconteceu aí. Porque ele não merecia ficar desaparecido e a gente, nessa angústia, com a esperança dele estar vivo, porque a gente tinha muita esperança de Renan estar vivo. Minha irmã está sem condição porque ela já está exausta de tanto dar entrevista, de tanto chorar, de sem comer, sem tomar água, sem querer. Nem dormir, ela não quer dormir. Os corpos foram encontrados decapitados, com as mãos amarradas e enterrados em uma cova rasa, em uma área de mata, no Rio do Meio, em Bahia. Eles só foram localizados por meio do GPS do celular de Renan e a ajuda de um cão farejador. Foi o exame de impressões digitais que confirmou que os corpos eram de Wenders e Renan. Já o exame necroscópico, que confirmará as causas das mortes, ainda não tem prazo para ser divulgado. Como forma de protesto, cerca de 70 moradores do bairro Jardim Veneza interditaram um trecho da BR-101, na altura do quilômetro 87, bem próximo da passarela. Os manifestantes atearam fogo em colchões, pneus, pallets, entre outros materiais para bloquear a rodovia, que ficou interditada nos 2 sentidos por 3 horas. Equipes da PRF e das polícias militar e civil tentaram, sem sucesso, negociar a liberação das vias com os manifestantes. Em um determinado momento, houve confronto. Só no meio da tarde a estrada foi liberada. O Corpo de Bombeiros esteve no local para apagar as chamas. Equipes do SAMU e da CEMOB também prestaram apoio à operação. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal solicitou um reforço do efetivo para conter possíveis novas manifestações nas rodovias federais aqui do estado, como a que aconteceu ontem. O agente da PRF, Lucas Chaves, falou sobre esse assunto. Por conta disso, houve a convocação dos policiais rodoviários federais dos estados vizinhos aqui do Rio Grande do Norte e de Pernambuco para compor as equipes que já estão aqui no estado da Paraíba, certo? Na tentativa de manter essa fluidez do trânsito e a segurança na rodovia federal, de todos que utilizam esse meio para deslocamento. A Polícia Rodoviária Federal, junto com as forças de segurança aqui do estado da Paraíba, através da Secretaria de Segurança do Estado e com o apoio também da CEMOB, aqui na região metropolitana, manterá e agirá conforme
o desenvolver das ações durante o dia. As equipes já estão atuando na região, toda a região metropolitana, todos os pontos de acesso da região metropolitana. Caso seja necessário, as equipes já estão em prontidão para agir, para manter, mais uma vez, a fluidez no trânsito e a segurança de todos que utilizam a rodovia federal para os seus deslocamentos. Tá aí, informação que a Polícia Rodoviária Federal está pedindo reforços justamente para evitar novas paralisações nesse trecho ali da BR-230. Pois é, a gente tem inclusive aqui um dado muito impactante, né? Que foi levantado pelo Núcleo de Dados da Rede Paraíba de Comunicação com informações do Ministério da Justiça. Expõe justamente um crescimento da violência na cidade de Bahia. A cidade de Bahia registrou um aumento aí de 500% nos casos de homicídios até maio de 2024 com relação ao mesmo período de 2023. Já a gente vai trazer esse dado destrinchado para vocês, um crescimento muito grande, mas para falar sobre esse assunto, nós conversamos por telefone com o Major Sena, que é comandante da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Bahia. Major Sena, seja muito bem-vindo à CBN, muito obrigado por conversar comigo, com o ouvinte aqui da CBN. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. É uma satisfação falar com os seus ouvintes e esclarecer o trabalho da Polícia Militar aqui na cidade de Bahia, né? Isso. A gente vem trabalhando diuturnamente à disposição da população da cidade e para esclarecer alguns pontos aqui que possam ser indagados. Comandante, vamos começar falando sobre esse problema mesmo da violência, né? Sabemos que é um problema das grandes cidades, regiões metropolitanas, não é um problema só de Bahia, mas temos visto uma escalada de violência. Só em abril foram 15 homicídios. E claro que a polícia está trabalhando, mas explica pra gente como é esse trabalho também de inteligência para chegar nesses grupos, porque me parece que as facções criminosas estão tendo muita força, muita organização, muito poder nesses lugares, nesses territórios. Olha só, a nossa instituição ela vem trabalhando em cima de levantamentos, em cima de planejamento e em cima de estatística. Realmente tivemos 15 homicídios no mês de abril e fizemos um planejamento. Nesse momento estamos aqui reunidos com os oficiais, planejando, estudando a mancha criminal para direcionar da melhor forma possível os recursos materiais e humanos para que possamos combater de forma eficiente e eficaz essa escalada da violência na cidade. Realmente, 15 em abril, mas quebramos a curva de ascensão que vinha subindo e em junho tivemos apenas um homicídio. Esse homicídio foi no bairro do Baralho, numa comunidade que não estava na rota de estudo do planejamento, e quebramos e tivemos uma redução considerável entre abril para maio. E julho, agora no mês de julho, estávamos há quase 10 dias sem nenhuma ocorrência desse tipo de homicídio. E aí fomos surpreendidos pela questão de 2 jovens saírem de João Pessoa, destino à cidade de Bahia, e como a imprensa bem sabe, todos os ouvintes já bem sabem também, aconteceu esse duplo homicídio, mas já foi dada resposta, a Polícia Militar e a Polícia Civil aqui da cidade de Bahia deram resposta, né? Felizmente entregamos os corpos à família, queríamos muito entregar com vida, mas já teve presos ontem, né? E assim, a polícia vem trabalhando. Hoje tivemos operação hoje pela manhã, estamos com a operação nesse momento na cidade de Bahia, checkpoints, estamos com policiamento de saturação, que é um policiamento mais direcionado a essas manchas criminais nos bairros que apresentam uma grande incidência de ocorrência desse tipo, crime patrimonial também, vemos caindo muito o crime patrimonial aqui, vem caindo muito. Então é isso, o trabalho continua, né? As forças de segurança, em especial a 4ª CIPM de Bahia, está atenta aos movimentos dessas facções criminosas que tentam, né, quebrar a ordem pública, né, a convivência pacífica e harmoniosa entre uma sociedade, mas a gente vai dar resposta, a gente vai continuar trabalhando, imbuídos na missão que é constitucional, que é dar segurança preventiva a esse povo que tanto precisa de nosso trabalho. Major, ontem no JPB2, né, entrevistamos o coronel Otávio Ferreira, comandante do 5º Batalhão. Ele falava justamente sobre essa dificuldade, falando que
independente se você é trabalhador ou não, tem territórios que você não pode entrar, que você tem risco de ir, né? E a gente tem visto muitas facções de fora, Rio de Janeiro, por exemplo, né, com braços na Paraíba, tem morador de Bahia relatando motorista de aplicativo que não pode entrar em bairros. A população, como a população deve lidar com isso? Ela tem que ter essa preocupação mesmo dos territórios? Isso é normal de acontecer? Eu quero tranquilizar os ouvintes da CBN e dizer que aqui na cidade de Bahia, em todos os bairros, tem um policiamento específico. Eu quero tranquilizar. Há como é que se diz? Uma informação de rede social que aqui na cidade de Bahia as pessoas não podem entrar, que se vier de outro bairro para Bahia. Eu quero dizer que esse fato foi um fato isolado, a gente está trabalhando de forma que foi um fato isolado. Mas foi isso que aconteceu justamente com os jovens, né? Vieram de outro território e mesmo sem envolvimento foram mortos. Sim. Mas tem todo um contexto de investigação por trás que eu não posso aqui declinar mais detalhes, porque vai prejudicar a captura ainda dos elementos que ainda faltam ser capturados, ser presos e entregue à justiça. Tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto, quem trouxe a pessoa para Bahia, como é que ele sai de Bahia, vem para Bahia, chega na Imaculada e vai para um bairro do Rio do Meio, que é o oposto, né? É o oposto da BR. Então tem todo esse contexto. Então, assim, a Polícia Militar ela vem trabalhando de forma que o direito de ir e vir seja garantido. O direito de ir e vir tem que ser garantido, né, para o cidadão de bem, para as pessoas se locomover da melhor forma possível. Há fatos isolados e dessa forma a polícia trabalha de forma com planejamento, com levantamento, com inteligência, para deslocar da melhor forma possível esse policiamento ostensivo, preventivo, fardado, para que essa sensação de segurança ela seja mais visível e mais palpável. Esse sentimento de segurança seja mais tenha mais visibilidade. É isso que a gente se preocupa muito. Mas estamos combatendo essas facções, estamos combatendo esses elementos que tentam trazer essa animosidade. Prova disso é que o número de armas, de apreensão de armas nos últimos quase um ano, deu quase 160 armas. Eu não tenho números exatos, mas nós temos 153 armas apreendidas em quase um ano. Nós temos uma cadeia pública que o resultado de encarceramento duplicou. Nós temos 140 presos hoje encarcerados, respondendo por diversos crimes. Esses presos, em quase toda a sua totalidade, são da cidade de Bahia, que cometiam crimes e aí, às vezes, não passava no radar das forças de segurança, mas era o trabalho intenso, presente, está dando resposta, e aí a resposta é entregando à justiça para que a justiça venha fazer a análise processual de cada crime cometido por esses elementos. É isso que a gente deseja, viu, Major? Que a polícia esteja cada vez mais presente, que as pessoas voltem a ter essa sensação de segurança que há muito foi perdida na cidade de Bahia. Major Sena, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua entrevista e bom trabalho para o senhor. Bom dia. Bom dia à disposição. Tá aí, né? A população, claro, não tem sentido essa segurança. É o que a gente recebe aqui todos os dias, todas as horas, morador de Bahia, região metropolitana, as pessoas estão sim se sentindo inseguras. O Major Sena falou aí de casos isolados, mas se for registrado dessa forma, são muitos casos isolados, um atrás do outro, né? Só em abril, 15 homicídios. E o dado que a gente vai trazer daqui a pouco, uma reportagem completa, mostra justamente isso, que de janeiro a maio deste ano houve crescimento de 500% no número de homicídios em Bahia. Ano passado, nesse período aí de 5 meses, foram 6 homicídios e esse ano 37. Algo está errado, né? Algo tem que ser feito. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas as forças de segurança estão aí para isso, né? Tem que resolver essa situação. Tem que ter inteligência, tem que ter tá em campo, tem que estar presente, a população tem que voltar a sentir, porque isso é o mínimo. O mínimo, a gente não pode se acostumar. A população tem que poder ir e vir tranquila, e não dois jovens, como aconteceu até agora, sem informação de envolvimento nenhum com tráfico, com crime, serem mortos apenas por estarem em um território que não era deles. Isso é um absurdo, a gente não pode se acostumar.
São 9 horas e 30 minutos. A gente daqui a pouco traz informações para você também sobre uma operação contra fraudes financeiras a bancos e pessoas físicas. Uma pessoa foi presa, inclusive, pela Polícia Civil agora pela manhã, no bairro Expedicionários, aqui em João Pessoa, suspeito justamente de integrar essa organização criminosa que atua em 4 estados. Várias fraudes financeiras contra bancos, pessoas físicas, essas investigações que começaram na Polícia Civil de Santa Catarina e chegaram aqui a Paraíba também, tá? A gente vai falar sobre essa operação daqui a pouco. Também tem informação, antes da gente seguir, antes de seguir com a política, eu quero trazer informação para você sobre o enterro do cantor e compositor paraibano Bilio de Campina. Ele foi enterrado ontem no cemitério do Monte Santo, em Campina Grande, agreste aqui da Paraíba. A morte dele foi confirmada na segunda-feira pelo Hospital de Trauma de Campina Grande, onde ele estava internado. O corpo de Bilio foi enterrado em frente ao túmulo do também cantor e compositor Genival Lacerda, que morreu em janeiro de 2021, aos 89 anos, por complicações da Covid-19. Severino Xavier de Souza, conhecido como Bilio, estava internado depois de uma queda que provocou sangramento na cabeça. A situação acabou se agravando e ele ficou internado na UTI. Segundo a produção do artista, a morte foi provocada por uma parada cardiorrespiratória. Agora são 9h31, a gente faz pausa rápida e volta com política. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de julho de 2024. A inflação oficial do país subiu 0,21% em junho. A taxa é 0,25 ponto percentual menor que o resultado de maio. O maior impacto mensal partiu novamente do grupo alimentação e bebidas. Entre os produtos que mais subiram estão a batata inglesa, o leite longa-vida e o arroz. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro. As projeções apontavam para aumento de 0,32%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,48%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O projeto de lei que regulamenta o novo ensino médio será encaminhado para a sanção do presidente Lula. O texto foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao Jornal da CBN, a presidente executiva da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, afirmou que a reforma corrige o problema do inchaço do ensino médio e oferece mais possibilidade para que os estudantes se aprofundem em determinadas disciplinas. Entre as principais modificações em relação ao texto aprovado pelos senadores estão a derrubada do espanhol como disciplina obrigatória e menor restrição para o ensino à distância. A proposta também aumenta a carga horária no currículo obrigatório de 1.800 para 2.400 horas. O jornalista, tradutor, escritor e músico Luiz Chagas morreu aos 72 anos. A causa da morte não foi divulgada. Chagas foi guitarrista da banda Isca de Polícia de Itamar Assunção e ajudou a formar um movimento musical conhecido como Vanguarda Paulistana. Ele também compôs trilhas sonoras para filmes, especialmente nos anos 1980, como Anjos de Arrabalde e Quincas Borba. Chagas é pai do produtor Gustavo Ruiz e da cantora Tulipa Ruiz. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. São 9 horas e 35 minutos, estamos de volta para falar sobre política, 101.7 FM em João Pessoa e 103.5 em Campina Grande. Eu sou Caio Ismael, estou aqui na capital com João Paulo Medeiros e em Campina Grande, Carol Santos e Pedro Pereira. Bom dia. Bom dia, pessoal.
Política. João, vamos falar sobre aquele problema antigo que a gente tem batido muito na tecla aqui na coluna de política, que é justamente sobre contratação temporária, concurso público. Tem um fato novo agora. Olha, Caio, tem sim. O Ministério Público vai tentar forçar ou impulsionar a ação dos gestores públicos aqui da Paraíba, sobretudo dos prefeitos paraibanos e também dos gestores estaduais do governo do estado, para que nós tenhamos uma redução do número de contratados por excepcional interesse público. Algo que, como você disse, a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. Agora, recentemente, o Tribunal de Contas do Estado publicou uma resolução estabelecendo um limite para essas contratações sem concurso, o limite máximo de 30% em comparação com o número de servidores efetivos. Mas, pasmem, hoje 165 municípios aqui da Paraíba, incluindo as grandes cidades, descumprem essa resolução estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, tem o número de servidores contratados por excepcional interesse público maior do que esses 30% em comparação com os que têm vínculos efetivos. Mais do que isso, dezenas de outros municípios paraibanos têm um quantitativo de servidores contratados sem concurso maior do que o número de servidores efetivos. É um verdadeiro absurdo, né? E digo isso porque a regra é você fazer concurso, é abrir a possibilidade do cidadão disputar de forma legítima, transparente, com igualdade de armas, essas vagas. E a prática política paraibana é o inverso, é transformar a regra do concurso público em exceção. E é isso que a gente tem visto com milhares e milhares de cargos, seja em comissão ou por contrato de excepcional interesse público, o que muitas vezes esse contingente é utilizado nas campanhas eleitorais para garantir a permanência dessas pessoas nos cargos, sobretudo em municípios pequenos, onde a economia é fragilizada, onde não há projetos de desenvolvimento e onde as famílias ficam totalmente dependentes desses vínculos precários. Qual o fato novo? Qual o passo de agora, viu, Pedro e Carol? O Ministério Público, através da coordenação das promotorias do patrimônio público, recomendou a expedição de recomendações nas promotorias locais, nesses municípios, para que os gestores se adequem a esse percentual de 30%. Caso isso não ocorra, eles serão chamados a assinar termos de ajustamento de conduta. Esses termos servem para amarrar mais, para garantir que o gestor se comprometeu em cumprir aquela cláusula lá estabelecida nesse termo. Caso haja descumprimento mais à frente, aí sim ações judiciais podem ser colocadas para que a justiça determine que essas vagas passem a ser ocupadas por pessoas concursadas. Vimos, inclusive, semana passada, uma decisão do desembargador José Ricardo Porto, do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, determinando que o município de Araruna reduza o excesso de contratos precários e passe a contratar mais pessoas para o serviço público. E esse tipo de decisão, caso haja descumprimento após a assinatura desses destaques, virarão rotina, e eu espero que isso vire rotina mesmo aqui na Paraíba, para que nós tenhamos menos vínculos precários, menos apadrinhados políticos inchando as máquinas públicas e mais servidores contratados que, via de regra, são mais independentes, chegam e têm acesso ao serviço público de forma autônoma, soberana e, enfim, acabam tendo essa ligação menos próxima com o gestor de plantão. João, sempre que a gente fala isso, né, o pessoal já começa aqui a falar, a comentar, dizendo, mas a contratação por, excepcional interesse, ela é necessária. E ela é. Eu acho que ninguém está questionando isso e é preciso deixar claro para a população. É uma ferramenta que precisa ser utilizada, né? Muitas vezes... Em casos excepcionais, o nome como já o próprio dizendo, nome diz, né? O nome está dizendo, mas a gente tem contratação excepcional durando aí 20 anos. Isso aí não faz, isso não faz o mínimo sentido. Exatamente, há a questão da excepcionalidade, em situações de pandemia, por exemplo, como nós vivemos
em anos anteriores, aí sim é por demais justificável que o gestor eleve o número de contratados, mas não é o caso. Aqui na Paraíba se eleva o número de contratados por excepcional interesse público durante o período eleitoral ou durante o período de pré-campanha para assegurar o engajamento dessas pessoas, muitas vezes, nessas campanhas, o que é terrível. 100%. Né? A gente conversou, inclusive, com o promotor Carlos Davi, que coordena as promotorias do patrimônio público aqui na Paraíba, e ele explicou o objetivo do Ministério Público ao dar esse passo, ao cobrar dos gestores públicos essas reduções. O Ministério Público da Paraíba lançou um plano de atuação para coibir o excesso de contratos temporários nas prefeituras paraibanas. O Tribunal de Contas identificou 165 municípios paraibanos com número desproporcional de servidores temporários em relação ao número de efetivos. O objetivo dessa atuação estratégica do Ministério Público, primeiro, é coibir novos contratos temporários por essas prefeituras que estão com um número excessivo e depois fazer com que o gestor ou a gestora apresente ao Tribunal de Contas um plano de redução gradativa desse quantitativo de servidores contratados. Esse plano visa regularizar a situação sem que tenhamos uma descontinuidade na oferta dos serviços públicos essenciais à população. Está aí o promotor Carlos Davi, Caio, e eu destaco uma parte dessa fala dele quando ele diz que essas reduções serão gradativas, precisarão ser gradativas justamente para evitar a descontinuidade dos serviços públicos que são oferecidos às populações. E aí você, agindo dessa maneira, dando espaço também para o gestor reduzir isso de forma paulatina, né, de forma gradativa, você acaba com o discurso daqueles que dizem que vou ter que exonerar, vou ter que demitir, então vai inviabilizar os serviços que são oferecidos pela minha prefeitura ou pelo governo do estado. Não, o que se pretende é fazer com que essas reduções aconteçam de forma ali para manter os serviços públicos e ao mesmo tempo organizada. Manter os serviços públicos funcionando e ao mesmo tempo nós termos um serviço público ocupado por aqueles que precisam ocupar realmente esses espaços, que são servidores concursados, efetivos, que têm mais independência, mais autonomia diante dos gestores de plantão. O impressionante é que Tribunal de Contas do Estado já falou sobre isso, João. Já falou, já chamou os gestores, já está batendo nessa tecla. Aí os gestores fazem o quê? Ouvido de mercador. Isso. Né? Aí faz ouvido de mercador. Não é comigo não. Não é comigo não. Aí depois, vem Ministério Público. Aí já está entrando Ministério Público. Porque Tribunal de Contas geralmente é recomendação. Ministério Público também já está tentando fechar um acordo. Aí não é comigo. Aí quando acontece, né? Aí tem que assinar um termo. Não, é porque eu não tive como me organizar. Se tirar agora, vai acabar. Aí começa o discurso para a população, né? Se eu fizer isso, o serviço vai ser afetado. Então, assim, a população tem que ficar de olho, porque muita gente é beneficiada, claro, com esse tipo de contratação. Muitas pessoas na cidade são beneficiadas. Então, a população meio que também não questiona isso porque é beneficiada. E vez por outra, Caio, é muito melhor para a população entrar nesses cargos por concurso público. Isso. A estabilidade, né? Tá dentro das regras. Nossa, não faz o mínimo sentido os gestores ainda estarem usando isso. Tem que entrar mesmo com E vez por outra, a gente se depara com o Ministério Público, outros órgãos de fiscalização e de controle, identificando pessoas que moram a 400, quase 500 quilômetros de onde deveriam estar prestando esse serviço. Eu lembro bem de um município aqui da Paraíba, não lembro agora, me fugiu da memória o nome específico, mas a gente trouxe esse tema aqui, onde o município contratou um servidor público, né, através de um contrato desses, e o cidadão cursava medicina aqui em João Pessoa. A gente falou sobre isso. 400 E quilômetros. morava a 470 quilômetros da cidade, né, onde deveria estar prestando serviço. Salvo engano, foi Conceição a cidade. Ou Conceição ou Piancó, mas foi naquela região. Foi Conceição. Foi Conceição, salvo engano, foi isso. Então, assim, são situações, claro, nem todo mundo que é contratado por excepcional interesse público é servidor fantasma. Não. A maioria trabalha de fato. Mas a discussão maior é fazer com que as prefeituras reduzam esses excessos, porque
não é cabível que muitos municípios empreguem todo o recurso público, seja do FPM, de outras fontes, para o pagamento desses servidores, enquanto outras áreas que merecem esses investimentos e que precisam, né, receber esses investimentos, ficam ali a ver navios. Só para encerrar esse assunto, tem nosso ouvinte Antônio falando aqui. O objetivo dessas contratações é manter o apoio político. Os próprios contratados não entendem o que é contrato efetivo, etc. Tem gestor que diz que é concursado, tá? E, enfim, eu acho que isso também... Eu concordo, Antônio. Eu acho que causa um pouco de confusão. Tem pessoas que não sabem, que não pode. Acha que tá tudo bem, mas a gente está aqui justamente tentando ajudar na informação, que é importante demais. Vamos seguir com os assuntos agora de Campina Grande, Carol? Apoiou o Pedro. Conversar com o Wilson Filho aqui posteriormente para tratar de assuntos da educação, porque ele recentemente foi empossado como novo secretário de Educação do Estado da Paraíba, uma indicação do partido após a saída do ex-secretário, e vamos, claro, colocar a política na ordem do dia, porque o Wilson Filho está também imerso nessa questão eleitoral dos partidos, principalmente dos republicanos, aqui na Rainha da Borborema, viu, Carol? Pois é, se intensificam aí essas amarrações, esses acordos, e daqui para frente vai seguir assim, viu? E a gente está aqui para acompanhar cada detalhe também e trazer para você não só o que acontece aqui em Campina Grande, porque em Campina é aquela novela que a gente até já falou ontem, né? Que a cada dia é um capítulo novo, uma movimentação a mais e uma decisão de Romero que fica, parece, deixando para a última
último momento, última instância. Isso acaba, de certa forma, também atrapalhando até o jogo político da oposição e até mesmo da situação aqui em Campina Grande, mas a gente segue acompanhando também. 9h50. Tem um intervalo agora rapidinho, a gente volta já já, porque ainda tem informação aqui sobre a política e também sobre eleições aqui na Paraíba, nessas eleições de 2024. Não sai daí não. CBN, a rádio que toca notícia. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Peça Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes. CRM 4811. Imperdível! Você pediu e o Paraíba Premiado preparou uma super premiação. Nesta semana você pode ganhar até R$175 mil em dinheiro. Sele já o seu Paraíba Premiado e concorra a R$10 mil no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. Já no quarto prêmio é pra mudar de vida. São R$135 mil. Isso mesmo, R$135 mil em dinheiro esperando por você. E nas rodadas premiadas são 10 prêmios de R$1.000. Invista na sua sorte com o Paraíba Premiado. A palavra oportunidade vem do latim opportunus. Era usada pelos marinheiros quando o vento certo chegava. Então, se achar o vento certo, não deixe passar. Chegou o Essence, o seu Aliança na Rui Carneiro. Design inspirador, no lugar referência da cidade, de 36 a 109 metros. Plantas flexíveis, diversas opções de lazer, lojas e serviços. Essence da Aliança. Bons ventos para a sua vida. O inverno chegou e com ele os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Na Rede Farma você encontra uma linha completa de suplementos e vitaminas que fortalecem sua imunidade e te mantém protegida contra resfriados e gripes comuns da estação. Além disso, você também encontra uma linha completa de dermocosméticos para manter sua pele sempre hidratada e saudável. No inverno tô de boa, tô protegida com a Rede Farma. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
de agosto para confirmar a sua candidatura e também para a gente conhecer quem será o seu vice nessa chapa majoritária. André Ribeiro, como eu disse, será no dia 3 de agosto. Johnny Bezerra confirmou que o seu nome será confirmado no dia 5 de agosto, mas aí depende ainda daquela situação envolvendo Romero Rodrigues, e outra situação que envolve Romero e que deve impactar uma dessas pré-candidaturas é a de Rosália Lucas, da qual conversei agora há pouco, e ela disse que ainda não confirmou uma data, vai se reunir com a presidente do PSD aqui na Paraíba, Daniela Ribeiro, para alinhar alguns temas, inclusive alguns temas sensíveis, mas que, se tudo der certo, será também no último dia do prazo, no dia 5 de agosto, a sua convenção partidária. Carol. Pois é, a gente segue acompanhando. Lembrando para você que daqui a pouquinho tem sabatina, e a sabatina de ontem por aí em João Pessoa deu o que falar, né, Caio? Demais. PSOL estava ontem por aqui, Celso Batista, né? João, Felipe, o que é que a gente pode falar das repercussões dessa entrevista ontem aqui na CBN? O pré-candidato do PSOL, Caio, fez uma crítica incisiva a Tássio Teixeira, um dos militantes mais aguerridos aí da legenda, que já foi pré-candidato também. Tássio, que está num movimento de aproximação, né, participando de agendas com Luciano Cartacho. E aí Celso Batista disse ontem que foi uma surpresa para ele ver Tássio participando da plenária do PT, que não houve qualquer deliberação e que Tássio vai precisar aí prestar esclarecimentos. Nas palavras de Celso, além de ser um desrespeito, ele acha lamentável a postura que Tássio assumiu. Tássio Teixeira emitiu uma nota falando aí sobre essas divergências internas e disse o seguinte: não vou usar meu lugar de figura pública para disputa interna no PSOL. Minhas energias estão dedicadas para derrotar a direita e o que ele chama de extrema-direita e para eleger o primeiro vereador do PSOL na capital. Tássio é pré-candidato a vereador pelo PSOL. Tássio diz ainda que tem total confiança na direção municipal da legenda e que o diretório municipal tem seguido desde o primeiro momento a política coletiva deliberada em congresso estadual e plenária de filiados aqui na capital. Qual é a informação que eu trago, João? O partido vai se reunir no próximo dia 15 para deliberar aí sobre essa pré-candidatura, se vai manter a pré-candidatura de Celso Batista ou se vai seguir numa aliança com o Partido dos Trabalhadores. Ontem eu falei com uma fonte ligada à Executiva Nacional do PSOL, que disse exatamente o seguinte: o posicionamento do PSOL será decidido pelo Diretório Municipal até o próximo dia 15, em um processo de debate interno. A decisão será entre apoiar uma candidatura de unidade de esquerda ou manter uma candidatura própria. E aí eu questionei, mas a decisão final caberá à direção municipal ou virá da Executiva Nacional? E aí a fonte nacional disse que sim, a decisão será da instância local e que essa decisão será respeitada. João Paulo. Olha, Felipe, eu conversei hoje pela manhã com Tássio Teixeira também sobre esse tema, né, até para trazer o assunto no Bom Dia Paraíba. E a sensação que eu fiquei foi de que ele está certo, convicto de que o diretório municipal aqui do PSOL vai recuar da decisão de ter uma candidatura própria, vai passar a apoiar o ex-prefeito Luciano Cartacho. Pelo menos essa foi a minha leitura, a minha sensação ao conversar hoje pela manhã com o Tássio Teixeira. E aí ou pelo menos isso que ele está querendo fazer é acreditar, né? Porque me parece que ele tem muito interesse nisso. Ele tem saído em fotos com o Luciano Cartacho. É um dos defensores dessa tese, né? De que o partido deveria apoiar a candidatura do PT, pelo menos nesse primeiro turno aí, aqui em João Pessoa. Agora, esse debate ele enfraquece, fragiliza a pré-candidatura de Celso Batista, né? Isso é inegável. Sim. Até ontem a gente questionou ele sobre esse tema e isso acaba fragilizando uma pré-candidatura que já é fragilizada por si mesma porque não conta com outros apoios de outras legendas. E se ele perder o debate interno aqui, no âmbito nacional não vai ter apoio, porque a Executiva Nacional disse que a decisão cabe à instância municipal. Então, se de fato houver essa decisão majoritária do diretório local, a candidatura de Celso pode ir para o espaço e ser substituída aí por uma aliança do PSOL com o PT aqui em João Pessoa. 10 horas em ponto, a gente desfaz nossa rede. Carol, Pedro, boa quarta para vocês. Nos encontramos amanhã. Amanhã estaremos aqui novamente. Forte abraço. Até amanhã. Repórter CBN.
Quarta-feira, 10 de julho de 2024. A nova proposta de regulamentação de reforma tributária mantém a carne fora da cesta básica restrita. A informação é da comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, Miriam Leitão. Apesar de não haver isenção de impostos, as carnes continuam na cesta básica ampliada, que paga um tributo reduzido. A nova proposta de regulamentação de reforma tributária foi protocolada às 2h desta quarta-feira. Uma quadrilha acusada de contrabandear 500 mil celulares em 5 anos é alvo de uma operação da Receita e da Polícia Federal. Segundo a investigação, o grupo enviou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais ao exterior de maneira ilegal. A Justiça determinou um bloqueio de 280 milhões de reais dos suspeitos. A ação ocorre em São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Maranhão e Distrito Federal. A Anvisa pode votar hoje a proposta que acaba com as bulas impressas para diversos tipos de medicamentos. O Instituto de Defesa de Consumidores pediu que o tema seja excluído da pauta. Para o IDEC, a dispensa de bulas impressas viola frontalmente o direito do consumidor à informação e à segurança do produto. A bula digital inclui as informações que normalmente são impressas em papel dentro da caixa dos remédios, mas pode ser acessada apenas digitalmente, num site ou por meio de um QR Code. No horário de Brasília, 10h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Com a graduação EAD Uninasal, você estuda de onde estiver e coloca uma formação com conceito máximo no MEC no seu currículo. Viva o aprendizado ilimitado com essa super oferta na graduação EAD digital ou ao vivo, com mensalidades a partir de R$ 120,21. São mais de 400 escolas de ensino em todo o país e aulas práticas baixa o braço do microfone e levanta o microfone. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro na Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em gestão oftalmológica. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiada por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O melhor centro médico da Paraíba está a caminho e você ainda pode fazer parte do Jardins Medical. Empreendimento inovador no bairro dos Expedicionários, próximo dos melhores hospitais de João Pessoa. Já estamos com 85% das salas vendidas. Teremos uma estrutura com amplo estacionamento, elevadores ultramodernos e bem dimensionados, auditório e área para eventos no rooftop, além de um mall com diversas lojas. Jardins Medical, 982254076. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votaçãoode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. O inverno chegou e com ele os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Na Rede Farma você encontra uma linha completa de suplementos e vitaminas que fortalecem sua imunidade e te mantém protegida contra resfriados e gripes comuns da estação. Além disso, você também encontra uma linha completa de dermocosméticos para manter sua pele sempre hidratada e saudável. No inverno tô de boa, tô protegida com a Rede Farma.
Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022-3150. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 da Facene. São 8 opções de cursos: enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, odontologia, psicologia, agronomia e medicina veterinária. Com matrícula grátis e até 60% de desconto nas mensalidades. Realize o seu vestibular gratuito ou utilize a nota do Enem de qualquer ano. Acesse agora facene.com.br ou entre em contato pelo zap 839-9392-0134. Direito em 30 segundos com o advogado Jurandir Pereira. Você sabia que a mulher grávida que tem cargo de comissão, ela não pode ser exonerada do cargo? Isso é, pelos direitos sociais, aprovado na DCT, artigo 10, ela tem estabilidade no seu emprego por até 5 meses. O município não poderá demiti-la. Como também alia a sua licença maternidade por 120 dias. É esse seu direito. Não deixe que nenhum outro direito seu seja retirado. A vida é feita de conexões. Publicidade é conexão. Aqui a sua ideia ganha vida. Publicidade em ônibus, em penas e tudo mais que você precisa para divulgar a sua empresa no mercado e gerar conexões com seus clientes. Caju Conecta, a maior e melhor empresa de publicidade da Paraíba. Ligue e peça seu orçamento. 83-99922-2273. Acesse nosso Instagram, @Caju Conecta. CBN João Pessoa. CBN Eleições 2024. São 10h08. Olá, ouvinte. Olá, internauta. Muito bom dia. Aqui quem fala é Laerte Cerqueira. E a partir de agora você faz companhia, eu faço companhia a vocês na condução da sabatina CBN Jornal da Paraíba com os pré-candidatos a prefeito de João Pessoa, os principais pré-candidatos. Um espaço para que você conheça os nomes, saiba o que eles pensam e também um momento para que eles possam apresentar a proposta, falem, prestem conta da vida pública, de temas sensíveis da vida pública. Você pode participar. Mande sua pergunta para a gente, vai ser muito importante, pelo WhatsApp 839-8132-4088, vou repetir, 98132-4088, ou pelas redes sociais, ou também pelos chats das transmissões do Jornal da Paraíba e da CBN. É só entrar lá, mandar pergunta, a gente tem uma equipe aqui que vai separar essas perguntas para que a gente possa fazer ao candidato, ao pré-candidato. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. A entrevista tem 45 minutos sem intervalo, então fica aí com a gente, ligadinho, porque tem 45 minutos de perguntas e respostas com o pré-candidato Rui Carneiro, que já está aqui conosco, é o pré-candidato do Podemos. Seja bem-vindo e obrigado pela participação, pré-candidato. Bom dia, Laerte, bom dia a toda a equipe, a todos os ouvintes. Para mim é uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui na CBN, participando da primeira sabatina da pré-campanha. Estou à disposição de vocês. E quem participa com a gente dessa entrevista é João Paulo Medeiros, colunista do blog Pleno Poder do Jornal da Paraíba e colunista aqui da CBN. Angélica Nunes, que assina o blog Conversa Política e também é colunista aqui da CBN. E daqui a pouco quem entra nessa conversa com a gente é o editor do CBN João Pessoa, Felipe Nunes. O pré-candidato sabatinado hoje já foi vereador de João Pessoa, deputado estadual, já foi secretário de Estado e está no 3º mandato como deputado federal. Ele já concorreu à prefeitura da capital por 2 vezes, 2004 e na última eleição em 2020. Pré-candidato, muito obrigado pela participação mais uma vez e eu começo perguntando, o seu tempo começa a contar a partir de agora, 45 minutos, na regressiva.
A gente vai começar falando de política, né, de composição para a eleição, como fizemos com os outros pré-candidatos. E a primeira pergunta é bem objetiva. Quem será a vice ou vice do senhor? Qual o perfil que o senhor desenha? É bom lembrar que o senhor foi o primeiro a apresentar a pré-campanha e as principais pré-campanhas já têm um vice e o senhor ainda não apresentou. Laerte, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer aqui uma declaração importante de um tema que eu já tratei aqui na bancada, de uma preocupação minha e com certeza da cidade, que é fazer com que João Pessoa não se transforme num São Paulo, num Rio de Janeiro. O crime organizado está se instalando na nossa cidade, no processo eleitoral, na gestão pública. A cidade está tomada pelo crime organizado. É bom lembrar que essa inserção da gestão pública ainda está em processo de investigação. Correto, né? Vou tocar nisso. Tivemos aí uma operação da Polícia Federal, inclusive na casa de familiares do prefeito. Tem lugares que a oposição não pode entrar, em alguns bairros, em algumas localidades. Isso é de uma gravidade muito grande. É importante que isso seja investigado e que o Ministério Público, a Polícia Federal, torne público essas gravações, o porquê da operação, porque isso interessa muito a cidade, ao processo eleitoral que pode estar contaminado em virtude dessa circunstância. Respondendo agora a sua pergunta. Nós estamos buscando uma vice ou um vice que tenha relação com a cidade. Não precisa ser necessariamente de uma área específica, mas que tenha vivência com as pessoas da cidade, conheça a realidade, e estamos dialogando dentro do agrupamento político, até fazer um registro aqui, nem os nossos principais partidos apoiadores, como o PMDB de Veneziano, União Brasil com Efraim, Pedro, que foi o vencedor da eleição aqui em João Pessoa para governador, do PSDB, estão fazendo exigência nenhuma. Nós estamos juntos e ouvindo pessoas, logicamente, tentando construir um nome que compõe a chapa, dando uma cara da cidade. Como eu disse, uma pessoa que tenha vivência, que tenha relação com a cidade. Já tem cogitado? Tem muitos nomes que Amanda que CSI, são lembrados. por exemplo, saiu recentemente como uma cogitada. É possível? É possível. Da Polícia Civil? Da Polícia Civil. Uma mulher que tem uma inserção muito grande com as mulheres da cidade, uma vencedora, fez concurso público, passou pelo seu esforço. Nós temos aí uma série de nomes. Além dela, quem pode ser mais? Assim, que já tá vereador milanês, qualificado, faz um bom mandato. Enfim, nós temos uma série de nomes aí que nós temos conversado. João Paulo. Deputado, bom dia para o senhor. O senhor tem como uma das principais bandeiras, né, o combate à corrupção, a defesa da moralidade, mas recentemente o senhor foi condenado em um processo por lavagem de dinheiro, fraude na licitação e peculato, com uma pena total de 20 anos entre reclusão e detenção. O caso ficou conhecido como DESC, que envolveu a compra de cadeiras em estádios de futebol, enquanto o senhor era secretário de esportes aqui da Paraíba. O senhor não acha que esse discurso de cobrar dos opositores que são alvos de investigações de desvios perde força diante dessa condenação em primeira instância? E o que é que o senhor tem a dizer sobre essa decisão da Justiça? Olha, João Paulo, primeiro dizer que eu não tenho nenhum constrangimento em tratar desse tema. O mobiliário dos estádios que foram comprados, foram instalados, as contas aprovadas no Tribunal de Contas, inclusive a auditoria do Tribunal de Contas contou cadeira por cadeira. Esse processo, inclusive, já tinha havido uma condenação, depois ele voltou para a primeira instância, foi anulado no Tribunal de Justiça e agora a história se repete. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o processo será anulado porque é uma mentira e uma fraude descabida. Mas o senhor não acha que isso perde força diante da sua bandeira de lutar e de combater a corrupção e de criticar também os opositores que são alvos de outros processos? Veja bem, eu não tenho nenhuma condenação por colegiado. Eu sou ficha limpa. As pessoas da cidade conhecem a minha história. Conhecem, por exemplo, quem foi aqui que combateu o nepotismo, quem foi aqui que combateu o pagamento das pensões de governador, quem abre mão
lá no Congresso de auxílio mudança. Então, a minha atuação aqui é conhecida, não é um juiz de primeira instância com interesses outros que vai manchar a minha história. Aí o tempo vai mostrar, o meu discurso será o mesmo. E você tem no processo eleitoral, já que você citou, candidatos como o atual prefeito, que já estão aí na segunda operação da Polícia Federal, teve essa do narcotráfico, teve quando foi preso na Operação Confraria, se tiver outra vai ter direito até de pedir música no Fantástico, tem condenação no TCU, tem condenação no TRF e uma série de processos, além dos demais candidatos que também têm processos. Só fazer uma lembrança, é bom lembrar que quando Cícero estava na confraria, ou foi envolvido na confraria, o senhor era aliado dele, né? Também. Isso, era aliado dele, e você me dá até uma boa oportunidade, porque eu fazia parte da gestão, eu era secretário, houve a operação que prendeu ele, prendeu vários secretários, e no processo que ele foi condenado em várias situações, não tem uma vírgula sobre Rui Carneiro. Isso demonstra ainda mais a minha idoneidade. Angélica. E recentemente, para complementar, uma decisão do TRF5, do Tribunal Regional Federal em Recife, também anulou esses processos envolvendo o prefeito Cícero Lucena. Isso, mas tem outras condenações. Deputado, o senhor participou bem ativamente das discussões do plano diretor da cidade, até porque já estava fazendo essa preparação como pré-candidato, e fez duras críticas a algumas mudanças que foram aprovadas na Câmara e sancionadas pelo prefeito. O que tem de mais grave e o que o senhor avalia que precisa ser mudado, né, para não causar prejuízos à capital, que está num momento de grande desenvolvimento? Primeiro, há pouca discussão, há pouca transparência. João Pessoa hoje é uma cidade que desmata e que agora no plano diretor, mais do que nunca, aumentou gabaritos, ou seja, você tem um determinado terreno, Laerte, que você poderia construir 3 andares, agora vai, por exemplo, poder construir 6. Em algumas áreas. Em algumas áreas, mas a prefeitura, no interesse de atender alguns empresários, ela não mediu o impacto que isso traz. Qual é o impacto? O impacto no trânsito, o impacto no aumento de pessoas que andam de ônibus, e as linhas de ônibus em João Pessoa diminuiu, o impacto na drenagem, o impacto de esgoto, que são mais pessoas usando pia, dando descarga, tomando banho. Então, o raciocínio, infelizmente, que tem acontecido aqui em João Pessoa não é a da preservação da qualidade de vida da cidade. É de atender algum interesse da construção civil. Isso tem que andar junto. Você não pode criar um impacto na cidade sem preparar a cidade para esse impacto. Isso é irresponsável. Mas isso são constatações. E o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, claro, de mudança, né? Como reverter isso já está valendo? Nós vamos, Angélica, reavaliar toda a situação, desde plano diretor, fazer um projeto de arborização da cidade. João Pessoa está desmatando, isso é contra uma cidade inteligente, o conceito de cidade inteligente, que é criar ciclovia, que é tornar a cidade mais agradável, que é torná-la mais verde. João Pessoa está acontecendo isso ao contrário. Então nós vamos reorganizar toda essa situação. Tem muita coisa a ser enfrentada, como, por exemplo, que é uma situação hoje grave da cidade, a questão do transporte coletivo. Que a cidade cresceu, a pandemia acabou, as linhas continuam diminuídas, a segunda passagem mais cara do Nordeste, tá certo? Os ônibus caindo aos pedaços, todo dia tem matéria quebrando o ônibus, chovendo dentro do ônibus, o tempo de integração não dá para integrar, é o que nós chamamos desse esquemão dos ônibus, que só interessa aos empresários, tá certo? E a população que se dane, esse é o termo. Pré-candidato, eu quero pegar só o gancho aí. O senhor falou em esquemão, até porque tem uma pergunta sobre isso. O senhor fala sempre, em toda entrevista, o senhor fala de mobilidade urbana, o senhor fala em esquemão, né? E aí, assim, o questionamento que fica para o cidadão comum é: que esquemão é esse? E se existe um esquema, por que o senhor, como deputado federal, como pré-candidato a prefeito, não denunciou esse esquema ao Ministério Público, apresentando provas, documentos? Que esquema é esse, para ficar mais claro? Quem são os envolvidos, né? E quem são os envolvidos? Porque fica parecendo que é só um discurso. Não é só um discurso, é uma prática. Um prefeito
que tem compromisso com a cidade não pode aceitar que, por exemplo, as linhas foram diminuídas na pandemia e agora a pandemia acabou, tá certo? A cidade está crescendo e as linhas anteriores não voltem além de outras. Qual é a conveniência que existe nisso? É quando o senhor fala esquemão, parece que tem uma negociação por trás. E pode ser que haja. Existe uma conveniência. Por que o gestor protege tanto os empresários? O senhor já denunciou isso no Ministério Público? Isso eu falo publicamente. O Ministério Público está ouvindo a entrevista. Por que o prefeito ajuda tantos empresários e abandona tantas pessoas? Por que quem mora nos bairros distantes de João Pessoa, bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Mussulmagro, Valentina, bairro das Indústrias, por que lá os ônibus são piores ainda? Entendeu? Por que botar um tempo de integração que, dependendo da distância do seu bairro, não dá para fazer a integração? E se interessa a quem? A população não é. Tanto que a população está revoltada, reclama todo dia. E aí nós temos, da mesma maneira que eu tive a coragem de entrar essa semana lá no Hospital Veterinário para dizer que se inaugurou uma fachada e não se inaugurou um hospital, entrei e mostrei a verdade, eu vou fazer também isso no transporte coletivo. Nós vamos mudar esse formato, vamos fazer a ruptura e se as empresas atuais não se enquadrarem, nós vamos fazer uma nova licitação. E aí eu digo isso porque eu não tenho conveniência com a empresa, eu tenho conveniência com o cidadão da minha cidade que anda de ônibus. Angélica. Deputado, nos últimos anos o senhor tem destinado emendas para um hospital privado, né, com atendimento público, mais privado, de um aliado político seu em Campina Grande. No portal da Transparência, inclusive, eu localizei quase 13 milhões de reais em emendas pagas nos últimos anos à Fundação Pedro Américo, tanto com verba do Ministério da Saúde quanto do Instituto Brasileiro de Museus. E aí, o questionamento é, por que investir nessa instituição, né, que é privada, quando poderia auxiliar outros hospitais que são totalmente públicos ou mesmo filantrópicos? Angélica, veja bem, a Fundação Pedro Américo é a mesma coisa, por exemplo, do que a Fundação Napoleão Laureano. Ela faz atendimento SUS. Toda entidade filantrópica, obrigatoriamente, ela tem que atender mais de 60% dos pacientes pelo SUS. Hoje, o Hospital Help atende mais de 90% SUS. Eu sou o deputado que mais recursos consegue para a saúde. Estou acabando, por exemplo, de equipar 100% o Hospital de Natuba. Você, mais do que ninguém, sabe do nosso trabalho no Hospital São Vicente, agora construindo 20 UTIs que vão servir para a Paraíba. No Laureano, duplicamos a quimioterapia. Estamos agora, vai começar a obra de ampliação do ambulatório e também da colocação da energia solar. E o que é que acontece? Muitos pacientes que vêm do interior para João Pessoa, eles estão tirando vaga de quem é da grande João Pessoa. Então, a importância do HELP em Campina Grande, ela é muito grande porque ela ajuda a que esses pacientes do compartimento da Borborema e do Sertão sejam atendidos lá. Esse recurso que você falou é verdadeiro e ele serviu para quê? Para equipamentos, para ajudar a comprar equipamentos para atender as pessoas no SUS. Tanto que passou pelo Ministério da Saúde. Essas licitações são acompanhadas pelo Ministério da Saúde. Então isso para mim é um elogio, um hospital. Eu sou deputado federal da Paraíba. Eu ajudo vários hospitais do estado. E eu coloquei recursos para a compra de equipamentos para o hospital. A Fundação também tem um braço na cultura e fez um comodato com a Universidade Estadual da Paraíba para se construir um museu em Campina Grande. E nós colocamos também recurso para o museu. Deputado, a grande questão é o seguinte, não pega mal para o senhor destinar um recurso, mesmo sendo para um hospital que é filantrópico, que tem uma parte do seu atendimento público,
não pega mal quando o dono desse hospital é historicamente um aliado do senhor, que já, inclusive, financiou campanha, que tem parentes que já participaram da campanha do senhor. A gente fala nessa questão, assim, porque o senhor poderia destinar para um outro hospital filantrópico que não tem uma ligação direta política. Eu destino para todos. O hospital lá em Campina Grande, o hospital da FAP, também destinei recurso. Aqui destinei para o Padre Zé, para o São Vicente, para o Laureano. Meu mandato é o maior mantenedor das entidades sociais também aqui do Estado. Se você chegar aqui agora, lá da Providência, aqui do lado, nós somos o maior mantenedor. Se você chegar ali nos bancários, na APAI... Mas não tem nenhum dono, nenhum deles é dono... Todos eles têm relação comigo. Política, mas não é política. Todos eles têm relação comigo. Política eleitoral, eu tô falando. O que me interessa, Laerte, é o seguinte: se o hospital presta serviço à população e se a colocação do recurso está dentro da lei. Deputado. Então, quem tiver dúvida, é só ver os aparelhos que foram comprados com esse recurso e lá ver se os aparelhos estão funcionando e estão atendendo as pessoas que mais precisam. Pegando esse gancho aí dos hospitais filantrópicos, a gente teve aqui na Paraíba a descoberta de um verdadeiro escândalo envolvendo o Hospital Padre Zé, com desvios apontados de 140 milhões de reais. O senhor disse, e faz questão de frisar, que sempre destina recursos para essas entidades. Como é que o senhor faz esse acompanhamento, essa fiscalização para identificar se realmente esses recursos destinados através de emendas estão chegando na ponta e estão servindo a população nessas instituições? Veja bem, você tem os órgãos de controle que têm a função de fazer essa fiscalização. Eu visito todas essas entidades. Está lá no meu Instagram, é só ver. Agora, eu não tenho nem meios para descer ao detalhe, principalmente quando você põe um recurso para custeio, de descer ao detalhe mínimo do gasto. No caso que você citou de Campina Grande, é mais fácil, porque não foi dado o custeio, foi dado para comprar equipamentos. Então é só chegar lá e ver que o equipamento está funcionando. Então eu visito, eu vejo como é que está a instalação, eu converso com os funcionários, eu muitas vezes coloco o recurso, vou dar um exemplo do Laureano, lugar que eu sempre vou, converso com os funcionários, converso com os pacientes, e observei que as enfermarias estavam sem ar-condicionado. E disse, olha, eu vou botar mais esse recurso aqui, mas eu gostaria de cobrar de vocês que vocês colocassem aqui ar-condicionado nas enfermarias. E assim foi feito. Então eu faço esse acompanhamento. Todos os lugares que eu ponho recurso, eu visito em loco. Por exemplo, chego lá, no Lar da Providência, converso com os idosos, na Vila Vicentina. Só esse ano, nas entidades sociais de João Pessoa, nós já liberamos mais de 4 milhões de reais. 100 para uma entidade, 150, 200, baseado no porte, logicamente, da entidade. E eu acredito muito no terceiro setor, e essa é uma forma que nós temos de ajudar efetivamente quem mais precisa. Dependentes químicos, crianças pessoas com deficiência, idosos que a família abandonou, enfim, uma série de entidades, como eu citei aqui algumas. Deputado, antes de passar uma pergunta para a Angélica, eu queria falar aqui sobre a participação de alguns ouvintes, tá? A Eugênia, a Suzinha Kátia, o Antônio, o Miguel Gomes, o Hamilton Calazans. Algumas respostas de perguntas deles já foram dadas, mas eu queria fazer uma pergunta especificamente de uma pessoa aqui, do Marcos. Ele pergunta o seguinte: a produção cultural de João Pessoa é grande, mas essa produção está largada, segundo ele. Não temos biblioteca municipal, museu municipal e nem arquivo histórico. Qual é a proposta do candidato? Não, repita aí, por favor, Laerte. O Marcos pergunta o seguinte. Ele disse que a produção cultural de João Pessoa é grande, mas está largada, segundo ele. Aí diz que a cidade não tem biblioteca municipal, não tem um museu municipal, não tem arquivo histórico. Qual é a proposta do candidato diante desse fato? E aí eu vou perguntar ao senhor sobre como é que o senhor vê o processo de produção de políticas públicas para a cultura, já que ele está falando aí de cultura, né? Vamos lá. O Fundo de Cultura, inclusive da cidade de João Pessoa, está parado desde a gestão passada, incluindo essa gestão. O que tem rodado efetivamente é a lei Paulo Gustavo, as leis Aldir Blanc, as leis federais.
Então, primeiro, nós vamos ter, na minha gestão, se Deus quiser, um espaço para discutir políticas públicas de cultura. Uma secretaria de cultura. A Funjop faz eventos. A Secretaria de Cultura pensa cultura. Tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, dentro dessa questão, o resgate do centro histórico. E aí eu vou juntar agora cultura e turismo. Então nós temos aqui a questão de praia e um centro histórico abandonado, um centro abandonado. Qual é a nossa proposta? Nós vamos fazer um projeto piloto da primeira subprefeitura que será no centro da cidade. Então essa é uma promessa de campanha, fazer uma subprefeitura no centro histórico. No centro da cidade para resgatar aquele espaço. Nós somos a terceira cidade mais antiga do Brasil e é inconcebível você ter um centro que as lojas fecham, que as calçadas estão destruídas, que você passa lá à noite, tá tudo escuro, tudo abandonado, lixo e o tráfico. Então, isso tem que ser repensado. Nós não podemos jogar a nossa história no lixo. Isso é um cartão de visita nosso. Tem, inclusive, um projeto da TV Cabo Branco que nós estamos apoiando. Colocamos uma emenda de R$500 mil, Caminhos da Fé, de restauração do nosso patrimônio, que a Prefeitura, se Deus quiser, numa gestão nossa, vai ajudar ainda mais dentro desse processo, porque nós somos uma cidade de serviço e nós precisamos gerar emprego através do turismo, e o turismo hoje só está vindo, o turista está vindo para João Pessoa sobretudo pelas praias, inclusive está deixando de vir por fatos que aconteceram aí, das praias impróprias para banho, até o próprio secretário de turismo, o empreendimento dele jogando esgoto na praia. Como é que o senhor avalia esse plano do governo do Estado e da Prefeitura do Centro Histórico, né? Relacionado ao Centro Histórico? Deixa eu concluir. Então, nós temos que trabalhar a questão de praias, mas nós temos que trabalhar também a questão do Centro Histórico. O plano de governo da Prefeitura no Centro Histórico é pontual, faz de conta. Incentivos fiscais, isso manutenção de instituições. Ninguém pode ter um incentivo fiscal que tiver, Laerte. Ninguém vai abrir um restaurante, um hotel, vai querer morar, vai abrir a sua loja no Centro Histórico, está tudo abandonado. Então você tem que ter, por isso, uma subprefeitura, as ações das mais diversas. Essa pode ser uma. Você tem que tornar o lugar agradável. Ninguém vai sair da sua casa para ir num lugar para ser assaltado, que está em decadência, uma loja funcionando, a outra com a placa de vende-se, a outra com a placa de aluga-se. Que, por exemplo, lá no Varadouro, ali ao lado da Catedral, pasme com isso, o tráfico fechou o PSF de lá, a Prefeitura teve que botar no Roja. Eu encontrei uma senhora lá na General Histórica, eu vou muito ali, Sabadinho Bom, Cachaçaria Filipéia, conversando, ela disse: Rui, como é que eu vou com meu filho no braço, no sol quente, eu tinha aqui esse PSF, agora eu tenho que ir lá no Roger. Então essa é uma realidade que tem que ser mudada, com ação, com gestão e com coragem. O nosso ouvinte aqui pergunta sobre estacionamento na Maciel Pinheiro. O estacionamento no centro, qual o projeto que o senhor tem? Que é outro problema. É o Alessandro que manda essa pergunta. Para fechar essa rodada de ouvintes, eu queria perguntar sobre estacionamento. O senhor podia responder rapidamente para poder a gente passar para João Paulo. Situações que têm que ser estudadas. Tem alguns lugares do mundo, por exemplo, como Lisboa, que fez no centro um estacionamento subterrâneo. O senhor defende aquele estacionamento de garagem? Também acho que tem lógica, a gente pode buscar, inclusive, ali no Mercado Central, aqui ao lado, que está numa situação deplorável. O Mercado Central está numa situação deplorável, assim como o Mercado de Oitizeiro. Enquanto em algumas cidades do Brasil o Mercado Central é um cartão de visita, aqui você entra, tem um mato, cachorro, gato, galinha andando no meio do Mercado Central. Então você pode sim... Estou dando uma das ideias, você pode discutir uma parceria público-privada que também crie estacionamentos naquele espaço. João Paulo. Deputado, o senhor falou agora em turismo, né, que é importante aqui para João Pessoa. João Pessoa é uma cidade litorânea que tem as praias como principal atrativo nessa área. E no Congresso Nacional uma PEC em tramitação, a PEC das praias, que é muito criticada por ambientalistas porque, segundo eles, abre espaço para uma espécie de privatização dos terrenos ali próximos à área ao mar.
Na Câmara Federal, esse projeto já tramitou em 2022, foi aprovado e o senhor votou favorável a essa PEC. Quando chegou no Senado, o projeto era tão ruim que o próprio relator, o senador Flávio Bolsonaro, recuou da proposta. E aí eu pergunto ao senhor por que o senhor votou favorável a essa PEC e se arrepende desse posicionamento. Olha, o viés do debate na época foi exatamente o viés de áreas. A área de marinha não é só área beira-mar. A maioria das áreas de marinha, inclusive, ficam no Amazonas, porque você tem uma série de cidades que são inteiras em áreas de marinha. O debate na época do projeto era exatamente poder legalizar essas cidades, ou seja, você passar esse controle dessas áreas para estados e municípios, para que você pudesse legalizar essas cidades, como você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, à beira da Baía da Guanabara, a favela da Maré. E eu duvido que alguém me cite alguém que deixaria de ter acesso a qualquer praia de João Pessoa com a aprovação desse projeto. É muito simples, é só me apontar. Rui, se esse projeto que você votou tivesse sido aprovado, alguém deixaria de ir à praia nesse trecho. Não existe, porque não é verdade. Mas é um debate macro, né, deputado? Porque a gente não pode só considerar o olhar para a capital, né? Poderia acontecer isso em outros pontos, inclusive aqui da Paraíba. Então, eu desconheço esses pontos. Aqui na Paraíba são mais de 9 mil O meu terrenos. interesse em votar o projeto é exatamente o interesse que você tem comunidades no Brasil. É só você clicar aí no G1 e procurar quais são as áreas de marinha no Brasil, tá certo? Então você clica aí que você vai ver que várias estão fora da praia. E você tem ali pessoas paupérrimas, cidades inteiras que não podem ter a sua casa de maneira legalizada porque a Marinha, a União não dá conta de organizar toda essa situação. Então é lúcido, sim, que elas passem ao controle do Estado e do município, que esse é o mérito do projeto. Felipe Nunes tem uma pergunta para o senhor aí, está sentando agora, entrando nessa roda de conversa aqui com a gente. Candidato deputado Rui Carneiro, bom dia. Em março desse ano, o senhor apresentou na Câmara dos Deputados um projeto que regulamenta a inteligência artificial, que demonstra sua preocupação com o debate que é feito nas redes sociais. Mas esse ano também, uma decisão ou duas decisões da Justiça Eleitoral determinaram aí retirada de conteúdos seus compartilhados aí em relação ao prefeito Cícero Lucena, com críticas ao prefeito que, de acordo com essas decisões, extrapolaram aí o limite da liberdade de expressão. De que forma o senhor responde aí a essas decisões? Inteligência artificial, qual é o objetivo do nosso projeto? Que eu acho justo, lúcido e transparente. É você dar o direito do cidadão que está recebendo aquela postagem de saber se na postagem foi usada inteligência artificial ou não. Então é um projeto simples, é como você vai comprar um produto hoje e a Anvisa obriga a dizer o teor de açúcar, o teor de gordura, o uso de gordura trans, por exemplo. Então você tem o direito de saber se ali naquela propaganda que você está recebendo, se tem o uso de inteligência artificial ou não. O que você citou da Justiça Eleitoral, o que acontece, Felipe, é o seguinte: a Justiça Eleitoral é uma leitura dela, ela tem duas linhas, uma na pré-campanha e uma na campanha. Na pré-campanha você não pode fazer a crítica e patrocinar, foi o que eu fiz. Mas em momento nenhum, em nenhuma decisão, a Justiça Eleitoral disse que o que eu estava dizendo era mentira. Uma postagem dessa foi exatamente em relação à operação policial aqui, do envolvimento da prefeitura, que foi na casa de familiares do prefeito, que foi na ILU, que foi lá na Secretaria de Desenvolvimento Humano e foi na Secretaria de Saúde, trata desse fato. Em nenhum momento o juiz ou a juíza que despachou disse que aquilo era uma mentira, porque é uma verdade. Na última decisão, deputado, a magistrada que assinou a decisão afirma que a crítica ultrapassou a fronteira da crítica e da liberdade de expressão ao usar montagem e trucagem com a imagem do atual gestor.
É, porque eu mostrei a imagem dele, ele na verdade é o gestor, e mostrei o fato. Mas ela em momento nenhum aí disse que o fato é mentiroso. Todos os fatos que eu retrato nas minhas redes sociais são verdadeiros. E quando aliados do prefeito me desafiam dizendo que é mentira, eu faço como fiz aí no hospital veterinário. Eu disse, a gestão foi irresponsável de ter feito uma solenidade gigantesca com o maior aparato do mundo, de uma fachada com 10% do hospital veterinário pronto. Fui lá, entrei e mostrei que está em obras e vai demorar ainda muito tempo a acabar. Mas é bom deixar claro, para ser justo, que tem um serviço que tá acontecendo. Tem um serviço ambulatorial com 20 fichas por dia em 3 salas. Outra questão, ali não é um hospital para funcionar, não funciona no fim de semana, então não tem nada de hospital veterinário. E importante frisar que eu coloquei a primeira emenda do Brasil para um hospital veterinário, que foi para o Hospital Veterinário de João Pessoa, primeiro R$1 milhão, depois R$300 mil, que lamentavelmente, pelo formato político que essa gestão tem usado, isso foi omitido na inauguração. Pré-candidato, vamos falar de proposta, né? O senhor está respondendo aí questões que são importantes também, mas eu queria saber o seguinte, na educação, nos últimos anos, os últimos gestores, desde Ricardo Coutinho, falam em avanços na educação básica, né? Foi com o Ricardo, foi com o Luciano Cartacho, mas os índices da educação básica da Paraíba e de João Pessoa são muito ruins ainda, né? São baixos. Qual é o plano que o senhor tem? O senhor já tem esse plano, e eu espero que tenha, porque o senhor já foi candidato em 2004, já foi candidato em 2020, então já deve ter uma noção clara do que quer fazer para que, de fato, a gente tenha resultados mais rápidos, porque, inclusive, estudos hoje mostram que essa história de dizer que a educação é algo a médio e longo prazo é conversa. Existem cidades no Brasil que dão exemplo de que em 3, 4 anos podem mudar os índices da educação. Qual é o projeto do senhor? E eu pergunto e espero que o senhor tenha, porque o senhor já foi candidato em outros momentos, né? Inclusive, tem a radiografia, tenho conversado com muitos técnicos dessa área, inclusive com o ex-deputado que está nos apoiando, Pedro Cunha Lima, que foi presidente da Comissão de Educação e também é um especialista nesse tema. João Pessoa hoje tem 44% das crianças fora de creche. Isso é um índice alarmante. Essa gestão não entregou nenhuma creche. Nós vamos trabalhar firmemente na construção de creches e na compra de vagas em creches particulares, enquanto as creches não ficam prontas, porque você sabe que é uma obra, não fica pronta da noite para o dia. Essa foi, inclusive, uma promessa da campanha anterior de 2020. Tem muitas mães prejudicadas que não podem trabalhar porque não têm onde deixar seus filhos, e é um absurdo a atual gestão não ter entregado uma creche. Só para explicar melhor para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, quando o senhor fala em comprar vaga, é de fato o município pagar... Comprar vaga, por exemplo, Laerte tem lá no bairro do Novaes uma creche particular que comporta 100 crianças e... Só tem 50. Só tem 50. A prefeitura pode ir lá e comprar as 50 vagas, porque a idade da criança está em creche, ela não volta mais. Se ela não tem a oportunidade da vaga, o tempo vai passando e ela vai crescendo e depois passou da fase e acabou. Então não tem como perder tempo. É o que você falou, mas a prioridade é investir na construção de creches. Outra questão importante, região metropolitana de João Pessoa, no Brasil, é a região que tem o maior índice de analfabetismo. E nós temos que investir firmemente para reverter esse índice, porque isso é um índice, inclusive, vergonhoso para a nossa cidade. Então, temos, indo agora para as escolas, buscar uma celeridade maior em pequenas reformas nas escolas, que muitas vezes ficam paralisadas. Isso acontece também com os postos de saúde. Trocar o formato para que pequenas ações sejam feitas de maneira mais rápida. Dar realmente que não tenha acontecido merenda de qualidade, fardamento todos os anos.
Isso não tem acontecido de maneira prática, e esses 2 itens são itens extremamente importantes, porque ontem mesmo numa plenária que eu fiz lá em Mangabeira, uma mãe comentava comigo que a filha dela deixava de ir à escola porque não tinha o fardamento. Vocês sabem também que muitas crianças vão à creche, vão à escola também e sobretudo pela alimentação. Então isso é um ponto de honra. Além dos professores, de uma maior valorização dos professores, e é importante colocar que não é só no critério financeiro, é no critério da preparação e no critério da qualidade do serviço que é ofertado a ele, do ambiente. Eu encontro professores, já fiz várias reuniões que eles dizem, eu não ganho mal, mas eu tenho poucas condições de trabalho. Então isso é uma questão que tem que ser vista. Deputado, eu queria aproveitar esse gancho e fazer uma conexão, inclusive, educação com saúde, porque há muitas queixas de mães de falta de estrutura para alunos com necessidades especiais. E aí faltam, inclusive, profissionais para esse atendimento em sala de aula e também o atendimento da rede de saúde, né, para atender essa necessidade. Tem aumentado muito, né, os casos diagnosticados. Eu queria saber se o senhor já fez um mapeamento disso, se tem já condições de propor alguma solução. Isso é uma área que me preocupa muito. Eu tenho um trabalho muito grande relacionado a crianças com deficiência. A APAI é um dos lugares que nós temos esse trabalho. E o acompanhamento, por exemplo, das crianças com transtorno, estou dando um exemplo, do espectro autista nas escolas, é feito por profissionais de qualidade, mas que tiveram um pequeno período de preparação, que tem uma contratação precária, não tem, por exemplo, tem uma bolsa, não tem, por exemplo, direito a uma bolsa referente ao 13º, que é uma correção que nós queremos fazer, e nós pretendemos criar um espaço na prefeitura para o PCD. Isso é um tema que tem crescido muito. Essa área também, outro abandono relacionado da prefeitura que nós vamos rever, a questão do CAPS, principalmente depois que nós tivemos aí o coronavírus, a Covid, você tem um número enorme de pessoas com ansiedade, com depressão. Os CAPs de João Pessoa estão completamente abandonados. Isso eu tenho esse depoimento diário. Problema no fornecimento de remédios. E isso é extremamente grave. Ainda no tópico da saúde, deputado, João Pessoa hoje tem 4 UPAs, mas são recorrentes as reclamações sobre o atendimento e a superlotação nessas unidades. De que forma o senhor pretende ou propõe aí melhorar o atendimento das unidades de pronto atendimento? Vamos lá, Felipe. Qual é a regra do Ministério em relação à UPA? Uma UPA a cada 200 mil habitantes. João Pessoa já tem 833 mil habitantes, então já cabe mais uma UPA. Tá certo? No meu entendimento, deve ser naquela região ali do bairro das Indústrias, que é uma região muito abandonada na cidade. Mas o principal, esse estrangulamento nas UPAs, ele acontece pelo problema na atenção básica. A nota da prefeitura no Previne, que mede a atenção básica na Secretaria de Atenção Básica do Ministério da Saúde, é péssima. É uma das piores da Paraíba, entre as 5 piores. É uma das piores das capitais do Brasil. Por quê? Porque você tem na Secretaria de Saúde uma gestão familiar, as pessoas não conseguem remédio, exame, consulta especializada. Letícia, que minha assessora, por exemplo, a mãe dela pediu uma endoscopia em 2022, foi marcada para a semana passada, a gente tem os documentos. Foi lá, ela até disse, vou faltar, porque eu vou levar minha mãe para o exame, jejum de 8 horas, chegou lá, não faz o exame. Como é que se resolve isso? Com tecnologia, com gestão, com técnicos, com prontuário eletrônico. Você citou agora há pouco, Laerte, a eleição passada, o que mais se falou foi prontuário eletrônico, no debate da saúde. João Pessoa não tem até hoje prontuário eletrônico. Se perde papel, se perde pedido de consulta,
e aí fica por isso mesmo. Eu encontro, às vezes, uma grávida que pediu uma ultrassonografia, o filho nasceu, a ultrassonografia chegou 6 meses depois. Então, Felipe, o gargalo, sobretudo, da prefeitura está na atenção básica. Porque quando você não é atendido na atenção básica, você recorre para a UPA. Qual foi o problema que o senhor detectou para que essa atenção básica porque ela não está funcionando, né? Falta de gestão, falta de prioridade do atual prefeito, por isso que nós estamos propondo em todas essas áreas a mudança de formato. Você tem aqui do lado, por exemplo, Maceió. Maceió tem uma das maiores altas do Previne da atenção básica. Por quê? Fez gestão, usou tecnologia, agiu com seriedade e está tendo resultado. Eu tenho uma pergunta de ouvinte aqui para a gente concluir, tá, pré-candidato? Porque já são 4 minutos, aí o senhor já pode emendar nas considerações finais. É o Alessandro. Alessandro não, deixa eu ver aqui, só pegar rapidamente aqui. É uma pergunta do Jorge Neto. Diz o seguinte: na campanha de 2004, a Venzoar Arruda defendia um metrô de superfície para a mobilidade urbana de João Pessoa. Rui Carneiro e Ricardo, na época, não endossaram a proposta. É sabido que o adensamento urbano da cidade está acelerando. Transporte coletivo. Nós precisamos mudar esse formato. Qual o modelo que você defende de financiamento? De financiamento, né? Não, porque primeiro nós temos que apurar se esse preço cobrado é o preço real. Vamos abrir a caixa preta, tá certo? Segundo, o que é que nós temos que fazer? Aumentar as linhas, exigir frota mais nova, aumentar o tempo de integração, ou fazer a integração fechada, como funcionava aqui, como um dos exemplos aqui no Varadouro, voltar ao respeito da relação do empresariado com a prefeitura. Isso é uma concessão. É importante que se diga isso. Transporte coletivo é uma concessão dada pela prefeitura. Você está falando aí questão de subsídio, que eu também defendo. Eu sou a favor que o orçamento da prefeitura subsidie a passagem de ônibus. Nós temos, eu vou lhe dar um exemplo no item, PCD, que a Angélica falou agora há pouco. A pessoa com deficiência anda gratuitamente no ônibus. Isso é justo? Justíssimo. Quem é que paga por essa gratuidade? É o passageiro pobre. Não deveria ser. Se a prefeitura quer dar gratuidade, ela pague do orçamento dela. Porque, com isso, ela cria um impacto no preço da passagem. E isso é que é desleal. Isso é que é uma injustiça com o mais pobre. É o governo que diz que cuida, mas dá gratuidade e põe o pobre para pagar. Exemplo, construir parada de ônibus. É uma vergonha. O cidadão de João Pessoa que vai pegar o ônibus é sob o sol e sobre a chuva. Como é que uma cidade que tem aí inúmeros pardais multando carros e não presta nem conta desse recurso com transparência, o senhor tem promete um orçamento aqui de 4 conta bi, ser eleito? Prometo, sem promete problema prestar nenhum. conta ser sem eleito, problema nenhum. Das multas, sem pra problema não se dizer nenhum. que é indústria de multa, né? Isso, é indústria de multa porque conta. todo mundo reclama que tem um excesso e a gente não vê o retorno. Uma parada de ônibus, Laerte, a prefeitura tem um orçamento de 4 bilhões de reais. Uma parada de ônibus custa 5, 6 mil reais. Então, não fazer parada de ônibus para dar dignidade ao cidadão que está esperando o ônibus, isso aí é um absurdo. Isso é um descompromisso, principalmente com o mais pobre. O senhor tem 40 segundos. Eu queria fazer apenas uma correção aqui na fala que eu me referi ao juiz, que o correto é dizer que foi uma decisão de primeira instância. Para finalizar a entrevista, agradecer o convite e pedir a João Pessoa uma oportunidade. Nós temos o atual gestor, que já tem 3 mandatos, 12 anos, e não resolveu uma série de problemas recorrentes que foram debatidos aqui. O anterior, que teve 8 anos e agora quer ir para 12, terceiro mandato. Pedir a oportunidade a vocês que estão aqui me vendo, me ouvindo. Estou mais maduro, preparado, conheço os 64 bairros da cidade, ando, converso com as pessoas. Temos iniciativas que eu não tenho dúvida nenhuma vai melhorar a estrutura da cidade, a qualidade de vida do cidadão pessoense. João Pessoa pode muito mais
do que está tendo. Uma cidade que caiu agora mais de 19 posições no ranking de competitividade. Pré-candidato, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos mudar com você essa realidade. Muito obrigado pela entrevista. Rui Carneiro, pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Podemos. Já entrevistamos aqui Luciano Cartacho do PT, ontem foi Celso Batista, hoje Rui, amanhã tem Marcelo Queiroga, do PL. E na sequência, sexta-feira, Cícero Lucena, do Progressistas. Muito obrigado pela sua participação. Você já sabe, pode mandar a pergunta. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e eu espero você amanhã, no mesmo horário, a partir das 10 da manhã, nesse encontro, para a gente discutir a nossa cidade. A gente, obviamente, precisa colocar e questionar aos pré-candidatos quais são as propostas, os projetos e, claro, abordar temas sensíveis da vida pública, da vida política. Afinal, quando se propõe a um cargo como esse, é preciso ser transparente com relação às suas posturas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Amanhã a gente tem um encontro marcado. Agora você fica com o Caio Ismael, com a programação normal da CBN. Até mais. Tchau. CBN Eleições 2024. CBN, a rádio que toca notícia. Enfim, férias. E com ela, aquela vontade de viajar. Mas antes de pegar a estrada, é bom dar uma verificada nos pneus do seu carro. Confira as promoções da Cro Pneus. Compre 4 pneus de passeio e pague 3. E cada unidade saindo a partir de 230. Para pneus de carga radiais ou convencionais, 215, 275 e 295. A Cro Pneus tem naquele precinho e ainda divide no cartão. Cro Pneus. Compre na loja ou ligue 3142-3050. Saiba mais. Acesse Cro Pneus Oficial. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova. Qualidade que constrói. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sábado, dia 13 de julho de 2024, das 9h30 às 14h30. Jardim Oceania, João Pessoa, nos seguintes endereços: Avenidas Governador Argemiro de Figueiredo, Ruas Fernando Luiz Henrique dos Santos, Interaminense. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, o CBN Cotidiano traz informação, reflexão e boa conversa. Análise sobre os fatos mais importantes do dia e colunas que passam por temas variados, da economia à música, da medicina à moda. Tudo isso com a sua participação pelo WhatsApp 98132 4088. CBN Cotidiano, com Carla Bisani, todas as tardes na 101,7. CBN, a rádio que toca notícia. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Repórter CBN.
quinta-feira, 10 de julho de 2024. A aprovação do trabalho do presidente Lula avançou de 50% em maio para 54%, numa pesquisa Genial Quaest divulgada hoje. É o melhor índice do ano. Já a reprovação ao governo dele caiu de 47% para 43%. A melhora foi puxada pelas pessoas que ganham até dois salários mínimos. 90% concordam com a fala recente do presidente de que o salário deveria subir acima da inflação. E 87% avaliam que Lula está certo quando afirma que os juros são muito altos no país. Para 53% dos entrevistados, declarações do chefe do executivo não foram a principal razão da alta do dólar. Já 34% atribuíram a valorização da moeda americana a falas do presidente. 67% disseram que o governo não deve satisfação ao mercado financeiro, mas sim aos mais pobres. E 29% pensam o contrário. 2.000 eleitores foram ouvidos presencialmente entre os dias 5 e 8 de julho. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. A Justiça absolveu sumariamente 3 policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais pela morte do adolescente João Pedro Matos Pinto. O garoto de 14 anos foi baleado nas costas durante uma operação conjunta das polícias Civil e Federal em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em maio de 2020. João Pedro brincava em casa quando, conforme familiares, policiais chegaram atirando. Os 3 agentes eram acusados de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e fútil e respondiam em liberdade. Para a juíza responsável pelo caso, os policiais agiram em legítima defesa porque haveria criminosos na casa que dispararam contra os agentes. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. São 11h03, estamos de volta aqui com o CBN João Pessoa, o programa de notícias das suas manhãs na 101.7 FM. Das 9 ao meio-dia a gente fica por aqui, sempre trazendo muita informação para você, muita análise, muito debate nessa bancada aqui da CBN, que você, ouvinte, já conhece muito bem. Seja bem-vinda, bem-vindo você que ligou o rádio agora e também quem está nos acompanhando desde cedo aqui no CBN João Pessoa. Acabamos de voltar da sabatina com mais um pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, Rui Carneiro, do Podemos. Muitas perguntas de ouvintes, muitas perguntas também do nosso time de política, e é para eles que eu vou passar a bola agora para a gente fazer aquela análise rápida de tudo que foi discutido nessa sabatina, nessa entrevista, né? Os principais pontos, Angélica, João Paulo e Felipe. Olha, Caio, inicialmente eu vou destacar que a postura do pré-candidato Rui Carneiro, do Podemos, é talvez a postura que mais afinada nas críticas à gestão do prefeito Cícero Lucena. Se você for observar tanto a entrevista do Luciano Cartacho como a de Celso Batista, há críticas sim à gestão, mas eu diria que Rui é mais incisivo, mais duro nessas críticas. Vamos para a linguagem popular? Mais treinado. Chegou na voadora já. Mais treinado. Mas isso também tem um propósito, né? Tem um objetivo claro que é tentar polarizar com o prefeito Cícero Lucena na discussão no primeiro turno para, quem sabe, chegar a um segundo turno. Essa é a estratégia que parece estar bastante clara e montada ali pela campanha do pré-candidato Rui Carneiro, de criticar de forma profunda a gestão
e para conseguir essa polarização que, no fim das contas, é disputada também pelas demais pré-candidaturas, a exemplo do Luciano Cartacho, que vai fazer o comparativo, e também com o ex-ministro Marcelo Queiroga. Bem, eu diria que uma fragilidade que a gente viu durante a entrevista e vai ser uma tônica da campanha também, é com relação à decisão da Justiça que condenou Rui Carneiro por peculato, lavagem de dinheiro e um outro crime, e fraude à licitação, num contrato em que ele assinou quando era secretário de Estado do esporte, do Estado. Vai ter dificuldade ao longo da campanha, é inevitável isso, para explicar essa condenação. Ele argumenta, diz que foi em primeira instância, que inclusive o tribunal já anulou uma outra decisão, uma ação civil pública de improbidade, nesse mesmo caso, no prosseguimento do processo, mas é um tema que vai ser delicado durante toda a campanha e que vai ser alvo de questionamento, se é natural que isso aconteça, dos adversários. Então eu diria que o maior desafio dele vai ser conseguir montar, estruturar um discurso para sair desses questionamentos. Ele que, como eu perguntei durante a entrevista, sempre se notabilizou por ter um discurso de combate à corrupção, de cobrar moralidade nas ações dos adversários. Agora vai ter que explicar e criar essa narrativa para poder sair desses questionamentos que serão feitos durante a campanha. Ele também tem um teto de vidro em relação a umas emendas parlamentares que ele tem destinado para um hospital privado em Campina Grande, que é de um aliado político. A gente, inclusive, interpelou ele sobre essa questão, né, de que se é razoável destinar isso. Ele entende que o hospital cumpre seu papel, né, tem um 60% de atendimento pelo SUS e que está tudo dentro da legalidade. É algo que algumas pessoas têm trazido à tona recentemente, agora nesse período de pré-campanha. Não sei se isso será explorado muito incisivamente pelos concorrentes. Por quê? Porque tem emenda parlamentar de bancada, tem emenda de outros parlamentares também destinados à Fundação Pedro Américo, né, que mantém o Hospital Help lá em Campina. Então, talvez seja um teto de vidro para muita gente. E aí esse assunto não entre na tônica, mas claro, a gente tinha que questioná-lo sobre isso. Mas Rui demonstra estar aí treinadinho, né, em alguns assuntos que são gargalos de João Pessoa, como o centro histórico, né, ele tem circulado, falou sobre isso, falou sobre a questão da mobilidade urbana, que é um grande problema, e os dois principais temas que foram cobrados através da enquete, né, pelos nossos ouvintes. Ele também falou sobre saúde e educação. Então, foi uma sabatina interessante para essa etapa que a gente está vivendo, né, de conhecer os pré-candidatos daqui da capital, a prefeitura, e já ter um termômetro do que eles têm a oferecer. Destacando um ponto que João citou, que é a questão da polarização, o deputado Rui Carneiro me parece que tenta fazer esse contraponto, né, ao atual prefeito Cícero Lucena. E já trazendo para o que a Angélica falou aí da saúde, ele explorou muito isso na sabatina, né? Fez essa crítica, e o que ele tem feito também nas redes sociais. Um exemplo concreto é a questão do Hospital do PET, que foi algo muito explorado pelos oposicionistas, pelos pré-candidatos, especialmente pelo também pré-candidato Luciano Cartacho. Mas se você for verificar as publicações, Rui Carneiro, no meu modo de pensar, foi quem mais se aprofundou nessa discussão e quem mais explorou, João, esse assunto justamente no sentido de tentar fazer esse contraponto. E fez bem do ponto de vista da estratégia eleitoral e da situação em si, porque a gente até falou sobre isso aqui, a falta de clareza na inauguração desse hospital aqui em João Pessoa foi algo absurdo, né? Você inaugurar um hospital, mas boa parte da estrutura está lá ainda a ser construída. E não se disse isso, ninguém deixou isso claro à população no dia da entrega. Não foi falta de clareza, na minha opinião, foi uma estratégia, né, da prefeitura de parecer ali para a população que estava entregando, porque óbvio que não estava funcionando. Era muito claro que era uma estratégia ali para o prefeito participar da inauguração, já que estava no prazo. Na segunda começou um atendimento muito aquém do que o total, ainda tem 2 semanas ou mais até o fim do mês para finalizar. Então, mas foi uma estratégia mesmo. Bem ruim, porque Péssima. Há uma demanda reprimida, né? Há uma Péssima. demanda reprimida muito grande. Então, a castração, cirurgias, atendimentos mais complexos, o equipamento ainda não tá atendendo, né? Fala assim 15 dias, 20, então
foi uma falha de comunicação, né, da prefeitura em não ter dito que bastava dizer que era uma entrega de uma primeira etapa, um início. E por falar em estratégia e em debate, eu até questionei também o deputado Rui Carneiro sobre a discussão que acontece nas redes sociais, porque ele é o autor de um projeto que regulamenta a inteligência artificial, até porque esse, de fato, é um problema que estamos vivenciando atualmente, né, no ambiente virtual. E aí questionei ele sobre 2 decisões que a Justiça Eleitoral determinou que ele removesse publicações com críticas que ultrapassaram a liberdade de expressão em relação aí ao prefeito Cícero Lucena. Nas decisões não há a informação de que ele utilizou, né, a inteligência artificial, mas sim que houve montagens e trucagens. E aí é importante que a gente defenda também que esse ambiente virtual, né, nessa campanha eleitoral, seja feita ali respeitando, né, a legislação e que seja minimamente civilizado essa discussão. E nesse caso desse projeto aí, viu, Felipe, o Tribunal Superior Eleitoral já editou uma resolução, né, que estabelece exatamente o que está sendo proposto pelo deputado Rui Carneiro na Câmara Federal. A necessidade das peças informarem a questão da utilização da inteligência artificial durante as campanhas. É algo que já vai estar em vigor aí a partir dessa decisão, dessa resolução do Tribunal Superior Eleitoral. São 11 horas e 11 minutos, a gente faz mais uma pausa por aqui, mas eu te convido a ficar, porque tem informação de falta d'água numa região aqui da capital. A gente vai explicar o porquê está faltando água. Tem inclusive uma divergência entre Cagep e Energisa. Tem uma operação da PF cumprindo mandado em Lucena, no hotel, tá? Além de protesto de profissionais de educação física, fuga no Serrotão em Campina Grande, ou seja, tem muita informação ainda aqui no CBN João Pessoa. Não sai daí. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. A saúde integral começa pelos cuidados com a boca. Temos dentistas credenciados no país prontos para cuidar da sua saúde bucal, com planos odontológicos a partir de R$ 32,00. E esses cuidados vão se transformar em sorrisos de ponta a ponta. Ligue 0800 284 9131. Onde há vida, Apivida Interodonto. ANS 368253. RT Dr. Roberto Edilson Meirelles Passos Neto. CRO CE 3789. ANS 359017. RT Dr. Ronaldo Shigeo Kazihara. CRO SP 70711. Tu viu quem voltou? Foi a Multifeira Brasil Mostra Brasil. Tem novidade de tudo que é jeito. Tem até salão imobiliário. Brasil Mostra Brasil. É de 5 a 14 de julho, no Centro de Convenções. A vida é feita de conexões. Publicidade é conexão. Aqui a sua ideia ganha vida. Publicidade em ônibus, em penas e tudo mais que você precisa para divulgar a sua empresa no mercado e gerar conexões com seus clientes. Caju Conecta, a maior e melhor empresa de publicidade da Paraíba. Ligue e peça seu orçamento. 83-99922-2273. Acesse nosso Instagram, @Caju Conecta. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde e muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. Onze horas e 14 minutos. Giro de notícias. Vamos falar de falta d'água. Informação chegou agora. Atenção, você que é morador de João Pessoa, de Bahia e de Santa Rita. A Cagep informou agora há pouco que o abastecimento de água nessas regiões foi suspenso devido à falta de energia elétrica na estação de tratamento de água de Marés, que abastece toda a região metropolitana aqui da capital. A previsão é que o abastecimento seja retomado já a partir do meio-dia. Aqui em João Pessoa, quais os bairros afetados? Jaguaribe, Centro, Varadouro, Roger, Tambiá, Alto do Céu, Salinas Ribamar, João Tota, Vem, Baixo Roger, Ilha do Bispo, Cordão Encarnado, Cruz das Armas, Oitizeiro, Funcionários 1, Jardim Planalto e Bairro dos Novás,
Novais, Torre, 13 de Maio, Ipês, Mandacaru, Expedicionários, Tambauzinho, Bairro dos Estados e Pedro Gondim. Ou seja, uma parte grande da cidade afetada. Em Bahia, foi Tambaí, Rio do Meio, Alto da Boa Vista e Jardim Aeroporto, além de Mário Andreasa. E Várzea Nova, em Santa Rita. Pois é, a Cagepa disse que foi por causa da falta de energia. Mas a Energisa, nós entramos em contato aqui, a CBN, para saber o que foi que houve. A Energisa esclareceu e disse o seguinte: fornecimento de energia elétrica para a estação de tratamento de Marés, na Cagepa, em João Pessoa, está normal. E não há registro de qualquer ocorrência na rede elétrica que atende à região. As equipes técnicas confirmaram que se trata de uma manutenção interna da Companhia de Águas e Esgoto. Então tá aí uma resposta da Cagepa. Abastecimento suspenso em grande parte da região metropolitana. A Cagepa disse que foi por falta de energia, mas a Energisa está desmentindo essa informação da Cagepa. De qualquer forma, a partir do meio-dia, esse abastecimento deve estar voltando gradativamente aqui na região metropolitana. E a Polícia Federal cumpriu agora pela manhã mandados de busca e apreensão em um hotel na cidade de Lucena, região metropolitana aqui de João Pessoa, para investigar lavagem de dinheiro vindo de comércio ilegal de diamantes de sangue, assim como eles estão chamando, e violação dos direitos humanos em Serra Leoa, na África. O crime de lavagem de dinheiro está sendo investigado pela Polícia Federal, é decorrente de investigações feitas pela Polícia Nacional Espanhola, que apura crime contra a humanidade e organização criminosa praticados por esses investigados. Na última semana, a Polícia Nacional da Espanha cumpriu mandados judiciais lá no país e acabou desembarcando, né? Foi um espanhol, na verdade, que desembarcou de um voo vindo do Brasil. Ele está sendo investigado pela polícia dos dois países. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nesse imóvel, nesse hotel que fica na cidade de Lucena, né? O detido foi responsável por um esquema empresarial que teria facilitado a circulação, lavagem de diamantes obtidos de forma ilegal por milícias paramilitares que, segundo as investigações, escravizam civis usando-os como mão de obra nas minas de Serra Leoa. Vê só que coisa grave. Segundo os investigadores, esses suspeitos teriam financiado diretamente uma facção, sustentando assim a luta da guerra civil lá no país. As pedras preciosas são chamadas diamantes de sangue por serem extraídos de uma zona de guerra, cujo preço da extração é a vida de muitas pessoas, famílias que trabalham nessas minas. São 11h18, conversar com Herbert Araújo, que acompanhou agora há pouco um protesto de personal trainers que aconteceu em frente ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Eles estão reivindicando que é dessa decisão do TJ que declarou inconstitucional a lei estadual que permitia acesso a profissionais para acompanhar os alunos das academias. Na verdade, estão protestando contra essa derrubada dessas 2 leis. Mas quem vai explicar melhor para a gente já vem acompanhando isso, é Herbert Araújo. Oi, Herbert. Olha, o protesto ele acabou ainda há pouco, Caio, e a gente esteve lá no local e conversou com a Andréia, que disse que nesse momento ela está administrando as consequências, né, dessa cobrança das academias para o acesso aos profissionais, né, os personal trainers. O personal não tem como colocar esse valor em cima, que a gente já cobra um valor de hora-aula bem baixo. A nível Brasil, o nosso é um dos mais baixos. Então, reflete totalmente no meu aluno. Passei para o aluno, as taxas ficaram inconformados, né, insatisfeitos também, mas reflete diretamente no orçamento do meu aluno. Chega a perder aluno? Com certeza. Eu não perdi, porque meus alunos foram muito compreensivos. Eles disseram que aceitam trocar de academia, ir para uma academia que não cobre taxa, mas colegas meus já perderam alunos por conta disso. Como a gente sabe, a Justiça ela permitiu essa cobrança, né? Porque entendeu que essa é uma matéria de direito civil, então as leis do município e do estado não podiam interferir nisso. Desde então essas cobranças elas vêm sendo feitas, mas o governo do estado entrou com um recurso no TJ e o que os profissionais estão reivindicando é que esse recurso ele seja apreciado. A gente conversou a respeito disso com o presidente da associação
que representa a categoria dos personal trainers, o Romário. Primeiramente, a gente pede celeridade nesse quesito, pois nós viemos de uma situação de 8 anos, de uma lei que já estava em vigor, organizou todo um mercado de trabalho que é crescente, o mercado fitness, como popularmente a gente chama, ele dos mercados que mais crescem no Brasil. Então, após essa lei, todo o mercado aqui local ele ficou disciplinado, com a exclusão de vários ilegais em academias, por exemplo. E a partir dessa decisão do tribunal que derrubou essa lei, nós temos hoje um quadro de total insegurança financeira para milhares de profissionais. Só essa semana, por exemplo, as cobranças começaram desde segunda-feira. A gente tem relatos de colegas que já chegaram a gastar cerca de R$1.000 inicialmente. E a gente sabe que esse valor pode chegar até a R$1.500, até R$2.000, a depender da situação particular de cada um. Além do Romário Leite, que representa a categoria, a gente conversou também com o Janieliton Alencar, que era um dos organizadores desse movimento. Gere prazos adequados para a adequação da taxa. Então, dentro dos próximos 2 anos não pode ocorrer a cobrança. E isso a gente quer que o TJ ele se sensibilize com a nossa causa para que acelere o processo de adequação de acordo com a decisão do governador. E se espera aí que haja aí, em algum momento uma notícia de que esse recurso ele vai ser julgado, né? Uma pauta em que esse recurso ele esteja incluído para que se tenha uma definição a respeito dessa questão. Muito obrigado, Herbert, pelas suas informações. São 11h21. A gente volta a falar sobre os jovens assassinados em Bahia, violência na região metropolitana. Na ponta da linha, nós conversamos agora ao vivo com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes. Secretário, muito bom dia. Você conversa com Caio Ismael. Muito obrigado por conversar comigo aqui e também com o ouvinte da Rádio CBN. Alô, bom dia. Satisfação poder participar do programa e trazer assuntos, esclarecimentos da nossa pauta aqui. Secretário, a gente está vivendo um momento muito delicado na segurança pública do país, né, de forma geral, nos grandes centros, as grandes cidades, as facções criminosas do Rio de Janeiro, São Paulo, que chegaram, né, já faz um tempo e agora a gente consegue ver os reflexos dessa chegada na região metropolitana de João Pessoa. Como é que está sendo feito esse trabalho, secretário, para que a população volte a se sentir segura, né? A gente viu um comparativo do ano passado para esse ano, por exemplo, em Bahia, nos 5 primeiros meses foram 6 homicídios, nos 5 primeiros meses deste ano já foram 37. O que é que está sendo feito? Como é que a polícia está acompanhando, as forças de segurança acompanhando essa chegada das facções, essa disputa por território aqui na região metropolitana? As forças de segurança vêm trabalhando muito forte desde o final do ano passado, principalmente na região metropolitana, onde a gente começou a identificar um movimento de alguns grupos, principalmente como você fez referência, da região sudeste, tentando se restabelecer aqui. Então, se estabelecer aqui na região metropolitana e evidentemente, usando de violência contra outros grupos que encontrava aqui. Esse trabalho vem sendo feito, foi criada uma força-tarefa da Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Bombeiro Militar, Administração Penitenciária, Polícia Federal, Ministério Público. Essa força-tarefa foi criada desde o ano passado, final do ano passado, para que a gente identificasse melhor, diagnosticasse e fosse dando já o tratamento adequado para esse tipo de situação. Então, os trabalhos foram surgindo, nós tivemos importantes operações que foram feitas nos últimos 6 meses, a exemplo de operações recentes, que tem pouco mais de 15 dias, de uma operação grande, focada num grupo que vem de fora do estado, um grupo criminoso, com 88 mandados de busca e de prisão, que foi realizado aqui pela Polícia Civil e pelo GAECO, toda a imprensa deu essa cobertura importante. Ali a gente já conseguiu fazer um diagnóstico com prisões importantes, diminuindo o acesso dessas pessoas a armas e à rua, tirando de circulação, prendendo. E, além disso, recente, semana passada, também uma outra operação importante, mais 23 mandados de busca e apreensão em cima de um outro grupo criminoso também em atuação aqui na região metropolitana, também buscando esses resultados. Evidentemente que, à medida que o trabalho vai acontecendo, a gente vai tendo, os resultados vão chegando. A gente tem, por exemplo, no último bimestre, só na região, aqui na área,
da força-tarefa uma redução de 37% no número de mortes violentas. Nós chegamos a ter no último bimestre, no penúltimo bimestre, em Bahia, 21 casos de mortes violentas contra 5 casos no último bimestre, maio e junho, 5 casos. Isso representa uma queda de 16 casos a menos, 76% de redução em Bahia. E isso se repete para as outras áreas da região metropolitana que também estão com a força-tarefa em atuação. Então é um trabalho que precisa ser continuado, né, focado com a inteligência e com todos esses operativos que falei, junto com o Ministério Público, com a Polícia Federal, e os resultados eles vão surgir. Nós fizemos, além dessas prisões de operações aqui no estado, prisões que a imprensa toda acompanhou e fez coberturas importantes no estado do Rio de Janeiro, pelo menos 4 prisões importantes de criminosos que estavam foragidos daqui, mas que estavam no Rio de Janeiro sob a proteção de um grupo criminoso, e mesmo assim as polícias identificaram daqui e foram prender lá dentro dessas comunidades com o apoio do Ministério Público e com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso foi noticiado, acompanhado. Isso já vai fazendo com que a gente consiga ter reduções e diminuições no número de mortes violentas e, naturalmente, o acesso desses criminosos a armas e ao comando de algumas áreas. Então, é um trabalho que se faz, não se faz isolado no Estado, a gente tem que ter interação com outros estados, como foi esse caso. Fizemos operações importantes, tanto no Rio de Janeiro como no Acre, também foi feita prisão importante. Pernambuco foi feita prisão importante, tudo buscando restabelecer a tranquilidade aqui na região metropolitana e no estado. Secretário, a gente tem inclusive a participação de ouvinte nosso, o Eric Eugênio, que é motorista por aplicativo, dizendo que faz meses que não pega mais corrida para a Bahia, nem para o aeroporto e tantos outros, justamente por serem proibidos, né, ou por terem medo de entrar em alguns territórios. A gente sabe que isso não é um problema de Bahia, né, essa questão desses grupos criminosos, inclusive a polícia investiga, né, aquela participação do fogo, dos ônibus que foram queimados, né, no Padre Zé, enfim, há toda a ligação na região metropolitana. Mas especificamente sobre Bahia, como o próprio ouvinte falou que não vai em alguns territórios, que motoristas por aplicativo não vão a alguns territórios, João Paulo Medeiros tem uma pergunta que é justamente sobre isso, né? Sobre essa questão territorial na cidade de Bahia. Oi, secretário. Bom dia para o senhor. Bom dia, João Paulo. Recentemente nós tivemos uma investigação da Polícia Federal, que contou com a ajuda também do Ministério Público, sobre... Aliás, nem foi da Polícia Federal, foi da Polícia Civil, corrijo, que apurou justamente a indicação de cargos públicos aqui em João Pessoa por integrantes dessas organizações criminosas. Eu pergunto, nessas outras investigações em andamento da Polícia Civil e do GAECO, surgiram informações sobre a atuação desses grupos também e a interferência dessas pessoas, dessas facções, nas eleições ou nas pré-campanhas em outros municípios aqui da região metropolitana, como Bahia, Cabedelo, Santa Rita, Conde, por exemplo? João Paulo, essa operação específica que você se refere, ela foi da Polícia Federal e do GAECO. E eles, enfim, noticiaram várias informações. A gente não tem conhecimento do conteúdo todo da operação, naturalmente, que é um trabalho que se faz aí de maneira reservada, mas a Polícia Civil, assim, na sua missão, que tem sido combater o crime violento aqui no nosso estado, combater essas organizações criminosas, se depara com várias situações, e à medida que for avançando, aquilo que houver coincidência, evidentemente que haverá um compartilhamento de informações com o GAECO, com a Polícia Federal, para que todo o sistema possa colaborar nesse trabalho. Agora, a Polícia Civil tem mantido um foco muito forte no combate às facções criminosas e os grupos e o crime violento aqui e as organizações criminosas. Isso é fato. Agora, se nas operações, evidentemente, que acaba tendo uma coincidência de atores e de práticas criminosas, é importante que cada um, dentro da sua competência, apure, compartilhe, né? Mas esse trabalho vem sendo feito, principalmente em Bahia, como foi feita referência. Para se ter uma ideia, só no início nesse primeiro semestre, nós apreendemos aqui no estado mais de 1.600 armas. Uhum. Isso representa um aumento de 6% com relação às armas
apreendidas no mesmo período do ano passado, primeiro semestre. Secretário... Só em Bahia, a gente teve 28 armas apreendidas no primeiro semestre do ano passado, e nesse primeiro semestre de 2024 são 73 armas. Isso representa 160% de aumento na apreensão de armas de fogo só em Bahia. E o que representa também, voltei a dizer, 76% de redução no número de mortes violentas no último bimestre. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O trabalho vem sendo feito, a produtividade das polícias tem aumentado, principalmente nessas áreas. É muita arma e muita munição apreendida e, evidentemente, nós precisamos continuar focados nesse combate. Secretário, vou pedir que o senhor fique com a gente um pouquinho. A gente vai ter agora um flash com as notícias nacionais, porque na volta a gente tem mais algumas perguntas para que a gente possa esclarecer, também tranquilizar a população de alguma forma, tá? Vamos fazer uma pausa para o repórter CBN, a gente volta já. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de julho de 2024. 75% dos brasileiros ouvidos numa pesquisa Genial Quest acreditam que a alta do dólar vai afetar os preços de alimentos e combustíveis. Na avaliação de 18% dos entrevistados, a valorização da moeda americana não terá impacto. Já 7% não sabem ou não responderam à questão. 2.000 eleitores foram ouvidos presencialmente entre os dias 5 e 8 de julho. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. A Polícia Federal prendeu pelo menos 6 pessoas numa operação de combate a irregularidades contra a Caixa. O alvo é uma organização especializada em fraudar programas de transferência de renda. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em 10 milhões de reais. Os investigadores descobriram a participação de um servidor e 2 funcionárias terceirizadas do banco. Os 3 receberam propina para liberar o acesso dos criminosos ao aplicativo Caixa Tem. A ação é realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que a Ucrânia pode usar mísseis de longo alcance fornecidos pelo Reino Unido para atacar alvos militares na Rússia. Ele disse que a decisão sobre o emprego dos artefatos é de competência das Forças Armadas ucranianas. A Grã-Bretanha é um dos aliados mais leais de Kiev desde que as tropas da Rússia invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022. 3 partidas abrem hoje a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio pega o Cruzeiro às 6h30 da tarde e o Vasco recebe o Corinthians às 7 da noite, mesmo horário de Atlético Paranaense e Bahia. Também às 7, o Internacional enfrenta o Juventude pela 3ª fase da Copa do Brasil. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde há Vida, Apivida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. Estamos de volta com o CBN João Pessoa, ainda em linha com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, falando justamente sobre a questão da segurança na região metropolitana da capital, a chegada desses grupos criminosos, e o secretário falava justamente sobre crescimento de apreensões de armas, as ações que estão sendo feitas pelas forças de segurança para que a gente volte a ter, de alguma forma, essa sensação de segurança que está parecendo cada vez mais distante aqui na nossa região. Secretário, muito obrigado por nos esperar. Eu queria, só para a gente encerrar aqui nossa entrevista, que o senhor respondesse
esse questionamento do nosso ouvinte, que é motorista por aplicativo, que diz que há meses eles e outros colegas deixaram de pegar corridas para a Bahia, inclusive para o aeroporto, por questões de segurança, por terem medo, né, e saberem que alguns grupos estão impedindo esses motoristas de passar por lá. Inclusive ontem no JPB2 nós entrevistamos e um representante da Polícia Civil falou justamente sobre essa questão, que qualquer pessoa, seja ela trabalhadora ou não, tem que ter alguns cuidados em determinadas áreas. Existem essas áreas, secretário, na região metropolitana, especificamente em Bahia, que as pessoas não podem ir? Não, na verdade o que ocorre são áreas que estão sob conflito ainda, sob disputa territorial, e são áreas que evidentemente que inspiram cuidado na circulação, porque eles são grupos criminosos que estão ali disputando o espaço territorial. Com relação a viagens de aplicativos ou que estão tendo dificuldade de acessar, é importante que tragam essas informações para as polícias também, para a Polícia Civil, seja através do 197, seja através do registro de boletim de ocorrência, se algum fato acontecer, para que a polícia consiga monitorar cada vez mais essas ocorrências. Terá o sigilo e o anonimato garantido, se ligando para o 197, para que a gente possa cada vez mais identificar, diagnosticar essas áreas que estão sob conflito. Nós já temos aqui um diagnóstico importante que é feito diariamente dessas áreas, mas pode ser que o ouvinte que fez referência traga também informações também relevantes para esse trabalho que vem sendo feito. Então, é importante também a colaboração da população nesse sentido, mantendo o sigilo, a reserva das informações. E sendo vítima de alguma situação, também registrar o boletim de ocorrência para que a gente também consiga ter uma resposta. Muitos casos ocorrem em que o fato criminoso ocorre, mas a pessoa não registra, a polícia não toma conhecimento e não consegue dar a resposta adequada, e até somando com outras informações do diagnóstico. Oi, secretário, nos ouve? É importante que tenha essas. É importante que tenha. Alô? Pode falar, secretário. A gente teve um cortezinho, mas agora conseguimos te ouvir. Pronto, é importante que tenha esse registro caso seja vítima de algum fato nessa natureza, ou mesmo podendo colaborar, liga para o 97, terá um anonimato garantido e colabora certamente com esse trabalho que vem sendo feito com as forças de segurança. Secretário Jean Nunes, da Segurança Pública da Paraíba, muito obrigado por conversar comigo, com o ouvinte aqui da CBN, falar sobre esse tema que é tão delicado e que está todo mundo com olhar sobre que é a segurança pública no nosso estado. Secretário, um ótimo dia, bom trabalho para o senhor. Nós que agradecemos, satisfação poder participar e sempre à disposição. Forte abraço. São 11h38, aquela pausa rápida, a gente volta com Nutrição e Saúde, Érica Nóbrega a falar sobre pizza. E claro, a gente volta também a falar sobre essa questão de Bahia. Já a gente tem dados do núcleo de dados aqui da Rede Paraíba, que mostra como a violência está crescendo na cidade de Bahia. Também atualização sobre o enterro dos jovens que foram encontrados mortos ontem em Bahia também. 11h38. CBN, a rádio que toca notícia. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 da Facene. São 8 opções de cursos: enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, odontologia, psicologia, agronomia e medicina veterinária. Com matrícula grátis e até 60% de desconto nas mensalidades. Realize o seu vestibular gratuito ou utilize a nota do Enem de qualquer ano. Acesse agora facene.com.br ou entre em contato pelo zap 839-9392-0134. Enfim, férias. E com ela, aquela vontade de viajar. Mas antes de pegar a estrada, é bom dar uma verificada nos pneus do seu carro. Confira as promoções da Cro Pneus. Compre 4 pneus de passeio e pague 3. E cada unidade saindo a partir de 230. Para pneus de carga radiais ou convencionais, 215, 275 e 295. A Cro Pneus tem naquele precinho e ainda divide no cartão. Cro Pneus. Compre na loja ou ligue 3142-3050. Saiba mais. Acesse Cro Pneus Oficial. Participe do Orçamento Democrático 2024.
Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votação.ode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Tu viu quem voltou? Foi a Multifeira Brasil Mostra Brasil. Tem novidade de tudo que é jeito. Tem até salão imobiliário. Brasil Mostra Brasil. É de 5 a 14 de julho, no Centro de Convenções. O inverno chegou e com ele os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Na Rede Farma você encontra uma linha completa de suplementos e vitaminas que fortalecem sua imunidade e te mantém protegida contra resfriados e gripes comuns da estação. Além disso, você também encontra uma linha completa de dermocosméticos para manter sua pele sempre hidratada e saudável. No inverno tô de boa, tô protegida com a Rede Farma. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes, e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. CBN João Pessoa. 11h41. Nutrição e Saúde, com Érica Nóbrega. Oi, Érica, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo. Como estamos todos? Tudo certo por aqui. E, já perguntei desde o início do programa, sabe o quê? Para o pessoal, qual sabor de pizza favorito? Se o pessoal é fã de pizza, já falei, né? Aí teve de tudo, Teve gente aqui dizendo que é 4 queijos é gorduroso demais, né? Não, Érica? O Ronaldo dizendo que é 4 queijos. Aí já tem Zulu aqui dizendo, quero levantar polêmica, com ou sem ketchup? O pessoal respondendo aqui. Aí, Aninha dizendo que é de banana a pizza dela preferida. Vamos ver quem mais aqui. Teve, Geraldo dizendo que é pepperoni. Nossa, muita gente participando, falando aí do que eles acham melhor, né? João Paulo falou que era baiana, Luciano Cabral disse que era, qual foi mesmo? Sertaneja, enfim, tem de tudo, Mas a melhor de todas, viu, é calabresa, viu, cara? Aí, tem pra ninguém. Felipe Nunes dizendo que é calabresa, ou seja, a gente descobriu que o pessoal é fã de pizza mesmo, viu? É verdade. Agora, você perguntou o sabor e essa moçada tá comendo pizza todo dia, toda semana. Quantas fatiazinhas botam no prato? Vão a rodízio ou vão só pedir uma pizza única? Como é essa pegada? Isso me interessa. É uma estatística que pesa na história de falar sobre pizza. Eu não faço terrorismo, você sabe qual é a minha linha. Eu acho que a gente pode comer tudo sim, a não ser que você tenha uma alergia, que você tenha um problema de saúde, que aí ninguém quer ficar pior, né, Caio? Isso. Mas pizza é um alimento que tem um pouco de gordurinha. Não vamos também colocar panos quentes, né? Então, você que gosta de pizza, você já vai economizando na outra gordura. Nada de fritura, nada de óleo em casa, nada de manteiga, nada de maionese. Olha como eu tô na faca. Tô cruel hoje. Tá querendo comer pizza? Arrocha o nó na gordura, porque não tem pizza light, certo? Não tem pizza light. E eu acho assim, se vai comer pizza, não vamos também alterar a receita lá da pizza calabresa. Não vamos alterar a receita da pizza regional de Luciano, que tem uma carne de sol e ainda tem um queijo, ou é um queijo de manteiga, ou é um queijo de coalho gordo, que é para lascar de gordo. Mas, então, a gente tem que ser muito restrito na gordura de casa, tá? É um alimento maravilhoso. Agora, se você conversar com italiano, você chamar um italiano para uma pizzaria e na frente dele você começar a colocar maionese, ketchup, mostarda, ele vai embora. Ele vai chorar, ele vai gritar, meu Deus do céu, a pizza é minha, Itália. E aí vai lhe matar. Então, eu não vou entrar no mérito do ketchup, não vou entrar no mérito da maionese,
Porque pizza se come com azeite. Tá? Então, pizza se come com azeite. E aí você pensa na maionese, no ketchup, em outra preparação. De fato, a calabresa, eu acho que é a mais pedida. Sim. É a número 1 de pedida. Na realidade, são duas que são muito disputadas. É a mussarela Isso. e a calabresa. Inclusive, Eu aqui, ó, gosto. o Antônio, nosso ouvinte, tá dizendo que a dele é a tradicional mussarela, que é a preferida dele. Tá aí. Isso. É a mussarela e calabresa são as pizzas mais pedidas, certo? E aí hoje já tem muita alternativa de borda fina, borda grossa, recheio com borda. Eu acho que aí começaram a inventar muita coisa. A melhor pizza é aquela da massa fina, tá? Que não necessariamente precisa ser crocante. E aí você vai colocando em cima o queijo, um molho de tomate. Se você for cozinheiro, não sei se você é dado a chefe, dá para você fazer um molho de tomate em casa. Só tomate, gente. Tem que inventar conversa, não. Você compra um disco de pizza, compra queijo, não é? Compra um presunto de boa qualidade. Aí você está dizendo, eita, Nutri está comendo presunto. Mas a pizza tem presunto. Eu vou agora mudar a receita da pizza, né? Mas pizza, você tem que ter cuidado, Caio. Não sei como é você. Não pode estar comendo pizza toda semana. Não, se eu pudesse, né? Se eu pudesse, meu dinheiro desce. E não só isso, se fosse mais saudável, eu comeria sim, porque pizza é uma delícia, Eric, eu amo. Mas claro, eu como assim, de tempos em tempos, né? Eu pego aquela ocasião especial, por exemplo, hoje, dia da pizza, vou chamar os amigos lá pra casa, e vou com certeza pedir uma por lá. Qual é a sua predileta? Eu gosto de carne de sol com catupiry, gosto de camarão, Eita! gosto de chocolate, gosto demais de Era isso chocolate. que eu ia falar, das pizzas doces. As pizzas doces, quais são as mais pedidas? A de chocolate e a de banana. A de banana, ela lembra uma cartola, né? Porque uma delícia também. É a massa, a banana por cima, queijo, e aí canela. É gostoso, né? Uhum. E quantas fatias você vai? Me conte aí o segredo. Pessoal, eu como 2 fatias, já fico satisfeito. Às vezes, quando eu tô com muita fome, 3 fatias, mas aí eu fico muito estufado, assim, muito cheio. Muito estufado. Então, veja bem, não vale a pena também. Eu não sou a favor dos rodízios, que tem gente que sai quase precisando de ajuda para alguém levar no carro. Não faça isso, gente. Então, Verdade. você come pizza, você chama aí, faz como o Caio, chama amigos para comer uma pizza em casa, ou chama amigos para ir para uma pizzaria, pede uma pizza e divide essa pizza por um grupo. Mas essa de rodízio, meu Deus, eu fui em um rodízio, fiquei louca, Caio. O povo come, mas come, parece que não comeu nunca na vida. É demais, assim, é numa velocidade e mistura tudo de uma vez. É uma loucura. Não sei como é que aquela pessoa chega em casa viva. Deixa eu compartilhar com você, então, o ouvinte nosso aqui, o Michel, falou o seguinte: eu amo a de carne de sol e já comi, sabe quantas, Érica? 21 fatias. 21. E outra aqui, o Matheus Gadelha, diz que gosta da portuguesa e que no rodízio de pizza come 12 fatias. É Meu muita gente, muita Deus, coisa, Caio, esses meninos precisam conversar comigo, vão lá comer o crepe para dar uns conselhos. Estão precisando de uma conversa assim, bem pé de orelha, como a gente chama. Estão bem esses meninos, hein? Vamos arrumar, minha gente. Pelo amor de Deus, que vida é essa? Não querem viver, nem amar, nem namorar, e aí? Estão de mal com quem? Mas aí, Érica, vamos falar. Qual o efeito no corpo de uma pessoa que pega um dia assim e fala: vou comer mais de 20 fatias? E certamente Muita tem um efeito glicose, ali, né? Glicose. Porque é pão, né? A massa, e muita gordura. O fígado, coitado, fica gritando, né? E aí você está sempre se estimulando a produzir muita insulina, porque a glicose vai lá para cima. É um misto entre você comer muito pão. Eu já tive pacientes no consultório que chegaram a comer 10 pães franceses no dia. E aí bota nessa massa muita gordura. Porque, como eu disse, não tem como você pensar numa pizza magra. Por mais que você diga, o queijo é light. E vai ser light o quê? Mais, né? Ela tem um molho de tomate que pode ser, de fato, um molho sem gordura. Não tem porque você refogar nada. É tomate que você põe para cozinhar sem nada e bate no liquidificador. Pode botar um manjericão. Minha pizza predileta é a margarita. Eu adoro manjericão. Acho que tudo que tem manjericão, fica um gosto bom. Mas, como você, eu como 2 fatias. Se eu quiser comer a sobremesa, eu tenho que comer uma e uma. Porque eu fico, super estufada.
Porque normalmente, na minha vida cotidiana, não sou de massa. Então, minha gente, vamos aí manter o nível do negócio. Se você quer ter saúde, não dá para você comer 12 fatias, 20 fatias. Você não ficou legal, hein? Aposto que você não ficou legal. Você chegou em casa atrás, tem um chazinho para mim? Um bicarbonato de sódio? Não tem aí uma aguinha? Gente, eu tô passando mal, estufou. Não é possível que você não tenha sentido isso. O Michel tá completando aqui, viu, que falou que comeu 21 fatias. Ele falou assim, hoje troquei a pizza pelo hambúrguer artesanal, porque hambúrguer só como um. Realmente, você não come 21. Trocas inteligentes, não é verdade? Troca inteligente. Érica, só pra gente encerrar aqui, vou ler o comentário dos ouvintes. A Cida tá dizendo, nem ketchup, nem maionese. Acho que sou doente, não gosto de pizza nem de brigadeiro, tá aqui falando. Nem de pizza, nem de brigadeiro, nem de ketchup, nem de maionese. Tá bem então, viu, Cida? Que bom pra você. O Leonardo falando que a pizza aí, a pessoa, né, tem que ter moderação, e aí ela que vai escolher se vai botar ketchup, se vai botar azeite. Tá aqui ele defendendo a liberdade, né, de cada um escolher a mistura que vai ser. A Irene dizendo, meu Deus, eu só como pizza de vez em quando, coisa boa, viu? Suzinha Kátia também falando aqui que ama a pizza marguerita, igual a Érica, que gosta de fina, crocante e sem ketchup, tá? Muito bem. E aqui para encerrar, o Henrique Júnior dizendo, e como ficam os adolescentes magricelos que comem 20 fatias e ainda estão com fome, não engordam um grama. Mas vai chegar essa conta, não chega não, Érica? Pode não estar... Chega essa conta, quero dizer que a gente já tem muitos meninos com 13 anos, 14, com colesterol lá em cima, triglicerídeo lá em cima, pressão lá em cima, e esses meninos, às vezes, com 22 anos, têm um infarto. Olha que a coisa não tá bonita, a gente tem que começar a se cuidar de pequenininho para arrumar a casa. A vida é essa construção, a vida é um processo. Ninguém acorda, amanhece doente e de noite fica saudável. Todo dia você buscando saúde. Não tem milagre, não tem pílula mágica. Tem você cuidando e atrás do seu estilo de vida. Érica, em homenagem a essa coluna de hoje, vou comer uma pizza hoje à noite, viu? Vou postar uma foto depois. Como assim? Divida com o povo. Duas como uma pizza que não seja tão gorda. Tá certo. Érica, muito obrigado. Boa semana pra você. Até a próxima. Até a próxima. Saúde é tudo, minha gente. Vamos correr aí atrás dela. Beijo grande. Agora são 11h52, pausa rápida, a gente volta com as últimas atualizações sobre o enterro dos 2 jovens que foram assassinados, encontrados ontem em Bahia, tá? Não sai daí, voltamos já. CBN, a rádio que toca notícias. Na R1 Tecnologia entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022-3150. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votaçãoode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Tu viu quem voltou? Foi a Multifeira Brasil Mostra Brasil. Tem novidade de tudo que é jeito. Tem até salão imobiliário. Brasil Mostra Brasil. É de 5 a 14 de julho, no Centro de Convenções. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @SicrediCreduniPB.
você. Sicredi Creduni, vem ser dono. Direito em 30 segundos, com o advogado Jurandir Pereira. Com a entrada em vigor da Lei 1431 de 2022, foi aumentada a margem consignável para 40%, sendo que 35% ficou destinado para empréstimos e 5% exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Se essas cláusulas passarem disso, dos seus valores, cabe aí uma revisão contratual. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial, um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. CBN João Pessoa. Voltamos a falar sobre os jovens assassinados em Bahia. Os corpos de Renan Douglas, de 16 anos, e Wendes de Caldas, de 24 anos, foram enterrados hoje em um cemitério aqui de João Pessoa. Silvia Torres. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte da CBN. Hoje pela manhã, nossas equipes acompanharam os enterros dos jovens Renan Douglas, de 16 anos, e Wendes de Caldas, de 24 anos. Os jovens desapareceram no dia 4 de julho e os corpos foram encontrados ontem no Rio do Meio, em Bahia. Nós fomos até o IML e o primeiro corpo a deixar o IML foi o de Renan. Os parentes foram lá para a liberação do corpo e o corpo já seguiu direto para o cemitério do Cristo, onde aconteceu o enterro. Não houve velório pelo estado de decomposição. Logo em seguida foi liberado o corpo de Wendes e o enterro aconteceu no cemitério São José, em Cruz das Armas. Nos dois enterros havia a presença da polícia militar, que foi algo que chamou a atenção. Também a dor da família, de parentes mais próximos que choravam a todo instante e gritavam pela presença dos dois jovens. Muita gente indignada e pedindo justiça. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns familiares que tinham mais condição de conversar e eles diziam porque dois jovens trabalhadores foram vítimas dessa violência. Silvia Torres para a CBN. Obrigado, Silvia. Os assassinatos registrados ontem em Bahia fazem aumentar ainda mais um preocupante indicador de insegurança na região metropolitana. A Polícia Civil da Paraíba enfrenta a violência provocada por brigas entre facções. Em Bahia, crescimento no número de homicídios já supera 500% entre 2024 e ano passado. Denison Vasconcelos. Os corpos de Renan Douglas da Silva Xavier, de 16 anos, e Wendes de Caldas Silva, 24 anos, foram encontrados decapitados e com as mãos amarradas na região conhecida como Rio do Meio, em Bahia. Para a polícia, as duas vítimas não tinham envolvimento com a criminalidade, mas são alvos da briga de facções presentes na Grande João Pessoa. O delegado Diego Garcia revelou a linha de investigação seguida pela polícia e como agem os grupos criminosos presentes na região metropolitana. Devido a essa guerra de facções que está havendo aqui em algumas localidades da cidade de Bahia, ações de indivíduos que, mesmo não pertencendo a facções criminosas, adentram essas localidades, são interpretados como ameaças pelos integrantes das outras facções. Então, em muitos casos, eles interrogam essas pessoas e, após a constatação de alguma menção ou conversação dessas pessoas com integrantes de outra facção, a facção rival, eles então as torturam e, por vezes, as executam, como foi no caso desses dois jovens encontrados na data de hoje. Infelizmente, chegamos ao ponto de que indivíduos, apenas pelo fato de serem provenientes de outra comunidade, dominados por uma facção criminosa rival, correm risco de vida ao entrar em bairros dominados pela facção criminosa atuante naquela área. Essas duas mortes investigadas pela polícia não são casos isolados em Bahia. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre janeiro e maio deste ano, 37 pessoas foram assassinadas na cidade. A comparação com o mesmo período do ano passado mostra o aumento de 516%. Diego Garcia
também comentou como tem sido a atuação da polícia no combate a esses crimes. É um trabalho contínuo, a gente está diuturnamente combatendo as ações criminosas dessa facção, aqui em Bahia especificamente, sob o comando do delegado João Paulo, delegado seccional aqui da cidade. A gente já conseguiu reduzir esse índice de homicídios aí a quase zero, vez que mês passado a gente teve apenas um homicídio, enquanto no mês de abril a gente teve cerca de 15 homicídios. Nesse mês, infelizmente, estamos com essa situação desses dois jovens, mas o trabalho é contínuo, é constante e não temos dúvida que vamos vencer essa guerra. Em todo o ano de 2023, 43 casos de homicídios foram registrados em Bahia. Neste ano, já são 37 mortes só nos 5 primeiros meses. Os dados de junho e de julho ainda estão sendo contabilizados. Reportagem Denison Vasconcelos. E claro que a gente vai continuar acompanhando esses casos em Bahia e região metropolitana aqui no CBN João Pessoa. É nosso compromisso com você, ouvinte. Chegamos ao fim com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes, na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você, te encontro no JPB2 e amanhã tô de volta às 9 da manhã. CBN João Pessoa.